Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistir. Daqui fala-vos o Luther da Cunha, a.k.a. o mais louco de todos. Hoje trouxe para vocês o Processo Podcast, que é nada mais, nada menos que um podcast motivacional para poder motivar os humanos, na verdade. Esse podcast foi pensado para aquelas pessoas, ou melhor, para o mundo em que nós vivemos hoje, que é um mundo muito imediatista, né? Então trouxe este podcast para nós podermos conversar e mostrar o processo dos meus convidados para chegar onde estão hoje, né? Então é sobre isso que vai se referir ou vai se retratar o meu podcast. Hoje trouxe um dos convidados que é referência no mercado, na área de designer, cursos, criador de conteúdo também. Ele é o Mr. Photoshop. Acho que este nome já, já vos faz, se calhar, imaginar quem será. Ele denomina-se como o melhor designer... Não, faz correção aí. O melhor designer de Angola, é isso. Ele depois vai estar aqui para se defender. É o Mr. Arrogância, ou Mr. Arrogante, como as pessoas dizem. Ok. Como as pessoas dizem, não que ele seja. Então, hoje estou aqui com o meu convidado Mega Lumes. Irmão. Como é que é, mano? Valeu. É uma honra. Nosso primeiro episódio. Bem assim, tive que escolher uma pessoa especial para mim, importante para mim, então... Não, mas eu lembro-me que ainda andei a tua atrás para realizar essa cena. Tipo, quando apresentaste o projeto, não, vou comprar as matérias disso. Ui, compra já. Ui, compra. Não, já estou a ver, compra, manda vir e tal. E deixa da tua palavra estar aqui, realizou-se. Nós estamos aqui hoje no primeiro episódio. E é super fixe. A equipa, né? Já estamos aqui há um tempão, mas conseguimos... organizar o cenário para podermos trabalhar. Temos aí o Bruno na back, né? O cara super à vontade. O Mr. Joseph. Né? E estamos aqui a dar avanço naquilo que é um projeto já pensado há muito tempo. Até estava com medo de roubarem o meu projeto, que é o Processo Podcast. É um nome que nenhum podcast tem. Então, hoje trouxe o Mega para poder lhe mastigar, lhe torturar. Uau! já estava assim, como já estou com medo e estou a tremer um bocadinho porque eu sei que o Luther preparou, vi a lista de perguntas, não que tive tipo observar detalhadamente, mas vi um montão de script, aí eu disse, isso é muita cena que ele vai me perguntar, mas estou aqui, vamos embora lá. Não, mas é uma cena leve, não é para tipo te sentires assim meio intimidado, né? É uma conversa de amigos. Tá de bom. E vais passar a tua experiência, que é da tua trajetória no mundo criativo, né? Então vai ser uma cena meio que isso. Vamos nos espelhar para tu poderes mostrar que o processo é importante. Que não adianta tipo querer sucesso imediato sem antes passar pelo processo. Então vai ser uma conversa ligada a isto. Então, se tiveres de boa, podemos começar. Já começamos, vamos lá. Boas. É sabido, né? É sabido que hoje em dia estamos em um mundo imediatista, né? Que as pessoas querem sucesso do dia para a noite. Querem sucesso do dia para a noite, não querem trabalhar para ter o mesmo sucesso. Então, sendo que sucesso é como uma relação. Precisa ser nutrido, precisa ser alimentado. É como... quando tiveres que cultivar, né? Precisas primeiro meter a semente, depois de meter a semente passar a regar. Regar. E se calhar pode vir uma chuva a destruir. Não quer dizer que aí deves desistir. Daí podes cavar novamente o buraco e meter novamente a semente. Para ver se num dia a semente vai germinar, tipo crescer, depois, quem sabe, num dia dar frutos. Então, isso é uma tentativa de um processo, né? Tens que construir, tens que passar a regar a tua planta e, quem sabe, num dia, como também digamos que Deus é justo, não vai te deixar, tipo, trabalhar a vida toda sem teres os teus frutos. Então, para começar, né? Para começar, eu podia te fazer uma pergunta a te dizer, para ti, o que é o sucesso? Vou definir como algo que sempre disse para mim mesmo e sempre disse para todos os meus alunos. Sucesso não é
tudo aquilo que as pessoas esperam de ti, mas sim tudo aquilo que você sempre esperou de ti mesmo. Isso é sucesso. Sucesso não é a capa que as pessoas criam, que tu tens que ser isso, tens que alcançar aquilo. Não. Sucesso é aquilo que você sempre almejou para ti mesmo, é aquilo que você sempre planejou, idealizou e é aquilo que te faz te sentir bem a nível espiritual, a nível emocional, né? Isto é o teu sucesso, ninguém pode definir. Boa. Se o teu sucesso é conseguir construir um quarto e sala e ter uma moto, aquele é o teu sucesso. Alegra-te com aquilo. Ninguém pode chegar e te dizer, não, o sucesso não é isso, tu estás enganado. Não. Ninguém determina o que é sucesso para o outro. Sim. Você mesmo é que determina isso. Boa. Se o teu sucesso é sonhar, comprar um I10, é o teu sucesso. Boa. Não tem nenhum livro, exceto a Bíblia. A Bíblia fala basicamente sobre o verdadeiro sucesso, que é, no final das contas, fazermos aquilo que é certo aos olhos do soberano Senhor Jeová, que é o Criador de todas as coisas. Mas fora a atmosfera espiritual, certamente que a pergunta que tu fizeste é nos basearmos mais a vida material, né? Então, não há nenhum livro que diz que não, ter sucesso é tu teres uma Lamborghini, teres um Mercedes, um BMW, estares num apartamento localizado no sítio X, ou uma... Não, sucesso não é isso. Ninguém pode pintar esse quadro, não tem nada definido. Sucesso é o que você achar. Se o teu sucesso é ser nómada, tipo, hoje vives aqui, amanhã vives aí, estás sempre... Esse é o teu sucesso. E te deixa feliz, estás em paz, estás tranquilo com isso. Eu acho que o ponto principal é isso, é você se sentir em paz com as tuas ações. Se você realmente tem paz com aquilo que você faz e você consegue dormir bem com aquilo que você faz, é o teu sucesso e ponto final, estás a ver? Mas hoje em dia a internet tenta pintar a cabeça das pessoas que sucesso é ter um bom iate, sucesso é ter um carro extravagante, sucesso é ter milhões de dólares na tua conta, sucesso é não ser empregado de alguém, sucesso é você montar o teu próprio negócio. Temos que entender que nem todo mundo nasceu para isso, estás a ver? Tem que ter mesmo empregados, senão o mundo não vai andar. Se todo mundo for chefe, todo mundo vai ter o ego e o orgulho de dizer não vou trabalhar para ti e acabou, o mundo estabiliza-se, estás a ver? Então, eu acho que é sobre isso. É o meu ponto de vista sobre a vida. Certamente cada um tem o seu ponto de vista a nível individual, mas para mim é assim que eu olho as coisas. Isso dá muita tranquilidade, ajuda-me a evitar ansiedade e depressão. Consigo olhar para as pequenas coisas ou as grandes coisas que eu vou alcançando na vida e dar graças a Jeová por isso e consigo viver normalmente com isso. Boa, isso é muito forte porque, tal como disseste, as redes sociais pintam-nos, tipo, principalmente no Instagram. Quando tu entras no Instagram, tu pensas que todo mundo é feliz, que a pessoa só tem felicidades, estás a ver? Tipo, não tem obstáculos, não passa por dificuldades. E aí é bem complicado. A pessoa quando acorda, tipo, olhas para a tua vida, entras no Insta e o Insta tem o seu algoritmo. É aquela cena que ele só te dá o que você busca. Normalmente. Se você busca por vidas perfeitas, vai te dar vidas aparentemente perfeitas. Muita gente com vidas perfeitas. Então, é sobre isso que o Mega acabou aqui de esmiuçar, de falar. Olha, até falei esmiuçar. Tenho aqui uma cena para te perguntar. Quando foi a primeira vez que você se viu buscando algo maior, algo que poderia ser considerado sucesso? Primeira vez foi, deixa-me cá ver. Eu acho que foi em 2012 ou 13, quando eu tive o privilégio de conhecer a Jeová. Falei na BEC, mas posso falar agora também. Eu sou uma testemunha de Jeová. Provavelmente muitas pessoas que me acompanham não têm conhecimento quanto a isso. E ao longo da entrevista, vais me desculpar, mas vai ser muito difícil eu mencionar um aspecto e não falar Jeová. Porque somos muito amigos e eu gosto muito da influência. Gosto e sou grato da influência que ele tem sobre a minha própria vida. Sinto que tudo que eu alcancei hoje é porque ele me permitiu alcançar e sou muito feliz com tudo isso. Para mim, a maior conquista em toda a minha vida é estar bem com Jeová. Estar bem com Jeová.
Posso não ter sucesso a nível material, a nível profissional, mas se eu tiver sucesso a nível espiritual, eu estou tranquilo. Estás a ver? Tu estás tão bem com Deus. Aquele estar bem que chegas num nível que você até pode olhar para ti e falar: eu se morrer hoje morro tranquilo. Isso é bom. Para mim isso é paz de verdade, bro. É paz mesmo, a sério. Tu estás num nível espiritual tão alto que você sabe que eu posso morrer. Não tens medo da morte. Não tens medo da morte. Quando você já chega num nível psicológico que você não tem medo tipo de encarar a morte, eu sinto muitas vezes nesse nível hard. Eu sei que não é absoluto, tenho que estar sempre a trabalhar, a meditar na Bíblia, nas Escrituras Sagradas para poder manter esse equilíbrio, esse nível, mas dá uma sensação muito grande. É que mesmo hoje não ganhando alguma coisa no trabalho, mesmo muitas vezes tendo problemas na família e tal, eu consigo normalmente, estás a ver, sentir-me bem. E eu, não sei se as tuas questões vão ser mais direcionadas ao meu antes ou ao meu processo como profissional. O processo como profissional. Do início e tal. Eu lembro-me que quando eu tive o contato com o design em 2016, quando o Asler Dalla mostrou-me o design gráfico, eu na altura só fazia desenhos no papel. Eu já era fã de desenhar mangás e tal. Eu desde puto já apreciava muito já Oliver Tsubasa. Acho que quem não desenhou Oliver Tsubasa também não sei. Mickey, Dragon Ball, não sei. Não sei. Não sei quem não desenhou isso, mas então em 2016 eu já tentava fazer de quadros reais, tipo desenhos reais. E eu conheci o Asler Dalla, que na altura já era um designer famoso no bairro Palanca. O gajo era muito bom. Agora já não está a trabalhar com isso. Tem os seus motivos, claramente, mas nunca tive a oportunidade de sentar e conversarmos relativamente a isso. Ele disse-me: olha, tu tens um dom fixe em fazer desenhos. O que é que achas de tentar levar isso para o Photoshop ou para o CorelDRAW? E eu fiquei mais com o Photoshop. Na realidade, eu acho que lembro-me que no Cyber eu já tinha um setup. Mas ele pegou, passou-me alguns tutoriais do YouTube que ele tinha logado no computador. E o software, a versão mais recente, porque eu usava o Photoshop, se não me engano, acho que era era CS2 ou CS3, aqueles brancos mesmo, estás a ver, bem antigos, que até já nem CS5, CS6, já nem lembro. Depois começaram. Então eu disse, ok, passou-me tipo as cenas. Ele não tinha muito tempo para sentar e estar a me ajudar com essas cenas. Então eu ficava muito tempo no Cyber. Na altura foi um Cyber em que eu trabalhei 4 meses. Eu ficava lá dia e noite a assistir e comecei a ganhar paixão. E eu pegava fotografias tipo da malta do bairro para editar, para ver se também queria ter nome, estás a ver? Via tipo, pegava a tua foto, pegava a foto do Bruno, pegava a foto dele, editava e mandava para os vizinhos. E eles já começavam assim a curtir, mas tinha aqueles que davam-me dicas, tentavam me desencorajar-me. Não vale a pena, não vai te levar a lugar nenhum, design é isto ou aquilo, mas não me desincentivei. Fiquei acho que 4 meses naquele cyber e depois fui procurar emprego num outro. E na altura, quando eu trabalhava naquele cyber, não tinha salário. Fiquei lá porque eu não tinha computador. Eu acho que o meu primeiro ano, todo 2016, eu aprendi designer sem ter computador próprio. Aprendi design sem ter computador próprio. Eu bati a porta, ia em casa, tipo de vizinhos conhecidos para poder ter acesso a um computador. Tipo, hoje vou trabalhar aqui nessa casa para não aborrecer vir todos os dias. Ia na casa de um outro brado, trabalhava lá. Fazia esse ciclo, estás a ver? Era uma tour que eu já fazia. Mas acabei aprendendo, porque em 2017, ao meio, eu consegui comprar o meu primeiro computador de mesa. Acho que era um Core i5 com um armazenamento de 500 GB, memória RAM de 16. Core i5. Fogo, foi tipo um privilégio daqueles. Quando fui para o meu segundo serviço, que foi no outro cyber, já estava a oferecer um salário de 7 mil. Mas, e na altura... Em 2016 o saco de arroz ainda não estava 7 mil, estava menos, acho que estava 4 mil e alguma coisa. Então logo recebi o meu primeiro salário, comprei um saco de arroz. Comprei um saco de arroz. Mas lembro-me que estou a tentar resumir, mas esse processo de transição foi muito difícil,
por causa da rejeição da minha mãe quanto a eu emigrar para essa profissão. Inicialmente ela rejeitava basicamente o que eu estava a fazer, não concordava com isso. Tanto mais que chegou a expulsar-me de casa. Se tu queres seguir essa... Porque o que acontece? Quando eu cheguei para minha mãe e disse que quero seguir o design, os pais normalmente têm essa de pesquisar na família quem design, pelo menos um vizinho, estás a ver? Que seja, que vai vir dizer na velha, não, mãe, é um bom trabalho, eu sustento a família disso. Eu acho que a minha mãe pesquisou e não encontrou nenhuma... Acho que a maior parte das respostas ninguém conhecia basicamente a profissão. Isso lhe desencorajou, ela viu que eu estava a ficar maluco. Estás a ver? Eu não tenho nenhum amigo que faz isso, não há nenhum tio, não há ninguém que tipo tentou. Se um filho naquela altura dissesse que quero ser doutor, é o comum. Todo mundo já sabe que doutor vai ser alguém, vai ganhar fixe e tal. Mas hoje, se tu diz ao pai, quero ser designer, pode acreditar, mas às vezes fica assim, mas é um avanço muito grande, porque anteriormente ninguém sabia sobre isto. Eu tive intrigas com a velha e expulsou-me. Eu tive que ficar por um tempo em casa de um brada enquanto trabalhava no cyber. Depois do cyber, migrei para uma gráfica no Chamavo. Lembro-me que quando eu lá fui pedir emprego, encontrei um designer já a ser entrevistado e entrevista de trabalho. Entrevista de trabalho. E eu lembro-me que a nível profissional eu não estava ao nível dele. Então, minha única arma era chegar tipo, no diretor e lhe falar de todos os problemas que eu tinha em casa. Eu cheguei e lhe disse, olha, não estou a comer... Golpe baixo. Mas era verdade, não é porque era golpe baixo, era mesmo a verdade. Olha, não temos o que comer, estamos assim, estamos nessa condição, cota, não estamos a comer nada, estamos a sofrer e tal, não sei o quê. O senhor tipo olhou para mim e me disse, deixa o teu número, vai, e depois nós vamos te dizer alguma coisa. Então logo ele... ouviu as cenas que eu disse-me, olha, vai para casa, depois nós vamos te ligar. Aquele tipo foi numa segunda. Eu sabia que eles não iam ligar, porque eu era muito cru a nível criativo e tal. Então no dia seguinte eu fui para lá, de manhã cedinho eles encontraram-me na porta. Tudo bem, dissemos que íamos tipo, dar um feedback e tal. Eu disse, não tem problema, estou mesmo só aqui. Tipo, se calhar podem vir me precisar e tal. Ficava lá até lá para as 12, 13, depois voltava para casa. Na quarta-feira fui de novo. Na quinta-feira fui de novo. Na sexta-feira fui para lá. Persistência. Hoje em dia, os meninos de agora, os adolescentes de agora, as pessoas que querem ser criativos vão num sítio que eles sabem que não vai dar em nada, né? Não vai dar em nada todos esses dias, assim, tipo, gastar o dinheiro de táxi. Ele já vai pensar, vou gastar meu dinheiro de táxi, não vou receber nada. Mas é assim que se começa. Nós não podemos entrar em tipo, se calhar fazer algo que nós gostamos, pensar nos fins materiais ou pagamentos no geral. Então essa tua cena é bué fixe. Isso foi o diferencial. Podes continuar. Vai ficar bonito se aproximares um pouco mais do teu microfone. Vou fazer isso. Pronto. Na sexta-feira, quando eu fui para lá, o designer deles havia faltado. E os clientes estavam a pressionar para poderem ter os trabalhos. Eles tentavam entrar em contato com o designer e ele estava indisponível. Tipo, o número não passava e tal, não respondia mensagens e por aí fora. O diretor lembrou-se que tinha um puto que todos os dias de manhã está aí fora, ficava aí fora sentado. Saiu, pôs a cabeça na esperança de que pudesse me encontrar, viu-me, mandou-me vir, vem cá ter. Olha, nosso designer não está, precisamos que faças isso assim. Consegues fazer? Disse, olha, não consigo fazer grande coisa, mas dá para dar a resposta. Passaram-me o computador, sentei e graças a Jeová eu consegui fazer cenas fixe. Não coisas espetaculares, né? Mas consegui dar a resposta. Mas eu lembro-me que se eu ultrapassar esse trecho sem mencionar a interação que eu tive com Jeová, estaria a ser mentiroso, porque nessa mesma semana ou antes eu tinha feito uma oração a Jeová. Eu disse, Pai, por favor, eu estou desempregado. Nessa oração eu aprendi que a forma como pedimos chega a ser mais importante do que o nosso pedido, sabias? Ok, sim, é verdade. A forma como você pede o favor chega a ser muito mais importante do que o favor que você quer. E eu não tinha dinheiro, estava sem possibilidades, não conseguia ajudar a velha e tal.
eu sabia que só podia recorrer a Jeová. Então, eu orei pedindo o apoio de Jeová. Eu fui o mais sincero possível. Tentar resumir. Jeová, Criador dos céus e da terra, eu estou a passar por essa situação e tal. Nesse exato momento, sou o homem da casa. Eu preciso prover sustento à minha família. Na Bíblia, tu dizes que aquele que não dá sustento à sua família é pior do que alguém sem fé. Okay. A Bíblia diz isso. Quem não provê sustento à família é pior do que alguém sem fé. Pior. Então, depois daquela oração, eu pedi o apoio de Jeová. E eu só sei que senti uma coisa que Jeová me disse. Só não desista. Vai atrás de tudo. Eu vou te dar tudo o que você quer, mas nunca desista. Quando eu fui para lá pedir o emprego e eles me disseram, vai e vamos te ligar. Quando eu cheguei à casa disse, se eu relaxar, Jeová não funciona assim. Jeová ele não dá, tipo, tu pedes uma cena, tá caído do céu. Ficas relaxado e aquilo vai cair do céu, vão me ligar. Mas quem eu sou? Hoje, eu posso ficar relaxado em casa e as empresas ligam. Yeah. Mas há uns anos atrás eu não era ninguém. Eu não tinha motivos para ficar deitado e à espera de uma liga, estás a ver, né? Yeah, não era absolutamente ninguém. Então eu fui insistindo e orando, e Jeová abriu a porta. Então logo entrei, no mesmo dia que eu fiz os trabalhos, eles deram uma proposta de trabalho que era para ganhar 45 mil kwanzas. Eu esperava muito menos. Para mim, por ser chamavo, nem que me pagassem 15 ou 20 mil, para mim estava fixe. Tipo, eu estou trabalhando na cidade, no chamavo, meu, estás a ver, né? E propuseram-me 45 mil, era muita cena. Propuseram-me 45 mil. Se calhar o dólar era 7.500. Não, 2016 já estávamos em... Não, já era mais... Já era 20 ou 20 e pouco. 2016. E já estamos a falar tipo em $200, ok. 200, quase $300. 2016, porque 2015 o dólar dispara. A partir de 2016... Nos finais de 2015 o dólar já começa a disparar. Tipo para 10, 12? Não, já... 2014 já era 10. Acho que subiu para 12. Já estava a subir 15, 20 mil mesmo. Já estava caro. O dólar já estava a subir. Então, eu entrei e aceitei a proposta. Super fixe. O designer que eu encontrei chama-se Martins DG. Até agora trabalha como designer e videomaker. Super, tipo, grande produtor. Até agora trabalha com eles? Não. Às vezes vou para a gráfica deles pedir um serviço que eu vou precisar e tal. Então, o Martins humilhava-me muito quando eu entrei. Não foi um processo fácil, porque eu não sabia muita coisa. Okay. Então, estava sempre a me pisar, tipo, a me mastigar. Às vezes usava termos ofensivos e tal. Mas eu lembro-me que essas coisas não me afetavam, porque eu acho que quando tu tens os teus objetivos bem definidos na cabeça, o que as outras pessoas vão fazer para poder te prejudicar acaba não tendo. Mas nesse tempo já tinhas essa maturidade toda? Não, mas já tinha uma fome. Yeah. Eu tinha uma fome, eu sabia que eu chegaria a algum lugar com isso. E eu queria realmente chegar em algum lugar com isso. Então, quando muitas vezes desculpa te cortar. Yeah. Porque naquela altura acho que era só tipo na cena de querer fazer e querer meter... querer prover, né? Que ser um provedor. Sim, realmente. Não era tipo no sentido, olha, vou fazer isso porque num dia você, não sei o quê. Isso vai nascendo consoante o tempo. Foi nascendo. Yeah. Eu acho que quando eu entrei, acho que um pouco desse desejo começou a nascer lá. Yeah. Porque quando eu entrei, comecei a ver que o mundo do design era muito mais do que eu pensava. Os clientes. Eu acho que o estar lá também ajudou-me a crescer. Pelos clientes, comecei a conhecer pessoas novas com um nível mais avançado, conversavam comigo, os diretores, comecei a me tornar amigo deles e começaram a mostrar um mundo diferente do que eu estava basicamente habituado. E então lá começou a nascer um pouco já desse desejo. E eu orava muito, eu acho que ainda era sensivelmente... Tinhas quantos anos nessa altura? Ei. Mais ou menos. Eu prefiro não falar sobre a minha idade. Não, nessa altura, não precisa dizer que era em 2020 tal. As pessoas sabem que foi as pessoas sabem perfeitamente que foi em 2016. Yeah. Se mesmo que eu disser, vão calcular e vão conseguir chegar. Para não gerar polêmicas. Porque se eu revelar tipo quantos anos tenho, vai gerar muita polêmica. Por quê? Estou a dizer muita polêmica. Então, eu prefiro manter isso em... Sim, acho que se calhar deves ter por aí
Uns 24 anos. Estás com cara de alguém que tem 24 anos e estás com medo de revelar. Tá bom, então... Não queres me chamar cota, vamos né? manter por 20 anos. O que achas? Não, 20, ninguém vai acreditar. 20 anos, tá bom, meu. Então, eu fui trabalhando... Fiz lá 2 meses. Durei 2 meses porque depois a empresa acabou fechando. Houve uma complicação entre os sócios. Que é muito comum hoje em dia no mundo dos business. E a equipa que lá estava decidiu abrir uma gráfica, porque eles já tinham tipo, uma vasta experiência sobre o mercado, e decidiram me levar com eles. Só que quando eu estava lá, eu tenho muito esse comportamento de quando estou num lugar fazer contactos, fazer networking. Eu falei a uma cliente que frequentava sempre o espaço, disse, olha, eu tenho interesse em abraçar novos desafios. Mas eu estava a falar tipo na desportiva, não foi uma cena boa a sério. E ela levou aquilo boa a sério também. Quando eu me mudei, ela depois veio a mim atrás e me disse, olha, ainda estás interessado em abraçar novos desafios? Eu disse, tô. Qual é a ideia? Olha, na minha empresa está a precisar de um design urgente, tipo, urgente mesmo. Consegues, tipo, amanhã ir para uma entrevista? Eu disse, tá fixe. Disse a malta, não disse que estou a ir para uma entrevista, mas disse que vou me ausentar. Fui para lá, para ser entrevistado e tal. Então logo fui entrevistado, fizeram-me um teste. Eu acho que estar no Chamavo impulsionou muito o meu nível profissional, porque eu só trabalhava com Photoshop. Lá aprendi a trabalhar com Illustrator, né? Vetores e tal. Isso foi muito bom para mim e ajudou muito quando fui para aquilo é uma indústria, aquilo é uma indústria mesmo, aquilo é big, meu. A FN Moreira é big. Se vocês pesquisarem agora, vocês vão ver, eles trabalham tudo, tipo desde costura, tudo dentro, tem máquinas, fazem tudo tipo dentro. Uma indústria, é mesmo uma indústria. Eles fabricam já tudo dentro. Quando eu cheguei para lá, fizeram o teste, fui bem sucedido no teste e era para começar já no mesmo dia. E lá ainda não saí, tipo, não tinha me demitido. Eu disse, não consigo, não, tu tens que começar já hoje e tal, não sei o quê. Comecei só já por causa da pressão. Informei, né, lá. Não informei, na realidade, no mesmo dia, tipo, que eu começo, lá descobriram que foste fazer entrevista. Que eu fui fazer entrevista, já estou a trabalhar lá. Tipo, o meu moço disse, calma aí. Ele disse que só não vinha amanhã. Porque tinha... Ele disse que só não vinha. O Mega disse que só não vinha amanhã porque tinha uma cena para resolver. Afinal, tipo, já começou a. Como assim? Tipo, ligaram, tu e tal, e não sei o quê. Fui já lá pedir desculpas e tal. Depois de pedir desculpa, eles me perdoaram. Eu falei, olha, eu trabalhei 15 dias, vocês têm que me pagar alguma coisa. Eles olharam para mim e falaram, você? Tipo... Mas vamos já, lhe pagam uns 15 dias. Naquela altura não trabalhavam por contrato, né? Tipo, um tempo assim, 6, um ano. Não tinha ainda contrato. Era só tipo acordo verbal. Era acordo verbal. Eu acho que todas as gráficas, todas não, a maioria, todas que eu trabalhei não tinha contrato. Não tinha contrato por escrito, era verbal, era tudo verbal. Então eu fiquei na FN Moreira, era onde montei dentro da empresa. A FN Moreira era um mercado, eu nunca tinha visto isso, foi a minha primeira vez. Provavelmente algumas pessoas vão se aperceber agora através desse podcast. Mas era um mercado que tipo, bro, eu estou entrando naquela empresa para trabalhar. E lá, cada um tinha a empresa dele dentro daquela empresa. E como é que a cena funcionava? Tipo, eu estou na minha mesa a trabalhar, normalmente, ao final do dia vou vir, vão deixar 10, 15, 20 mil na tua mesa. Vão começar a distribuir entre todos os colegas. Você não pode falar nada. Só tens de receber os teus 20, 25 ou 50 mil, guardas para ti e está tudo bom. Todos os dias? Não era sempre. Era quando tinha business. Você vai procurar a FM Moreira. FN Moreira. FN. Grupo todos os dias 50 pau, vou procurar para trabalhar lá. Na C7 de baixo, na Escola dos Mudoinos Congolense. E tu só podias aceitar, tu não podes falar nada. Não podes, tipo, encontraste um dinheiro num envelope na tua mesa, é teu. Todo mundo recebe. Não tem ninguém que não tem os bichos que fizeram deal levaram um bolo big para casa, tipo, mas tu recebeste uns 20 ou 25. Quer dizer, era uma cena de uma união muito forte. Era uma união muito lixada. E eu recebia muito essa cena e tal. Eu disse, posso tentar fazer um deal. E na altura eu estava a pipocar. Eu acho que 2017 desde 2017 eram os anos que criar cartazes, imprimir, estava no pódio.
E eu tinha muitos clientes que imprimiam, queriam convites para ingressos para as festas e cartazes A3, A4, flyers e tal. Yeah. E pagavam não só o dinheiro da criação, pagavam o dinheiro da impressão do cartaz, o dinheiro da impressão do convite. Tipo, eu tinha um bolo a mais. Okay. Ao invés de fazer só dinheiro com os 10 mil ou 5 mil que eu cobrava pelo cartaz, tinha tipo uns 45, quase 50 mil só para mim com as impressões. E eu cobrava um preço muito mais acessível em relação às outras gráficas. E eu não tinha custo de material, o material era da própria empresa. Não me orgulho, não estou a falar tipo a me orgulhar das minhas ações. Yeah. Claro que com a mente sã que eu tenho hoje, olhando para trás, eu vejo isso como nojeira, tipo, é uma cena nojenta que eu fiz há uns anos atrás, mas é tentar ser transparente, porque eu acho que em muitas entrevistas as pessoas tentam mostrar que são muito perfeitas. Yeah. Eu não sou perfeito, tu não és perfeito, aqui ninguém é perfeito. Bem assim. Todos nós erramos. Eu acho que só contar o lado positivo da nossa história não é fixe, Yeah. porque muitas vezes o que causa depressão para as pessoas que estão do outro lado é acharem que a nossa vida tem sido perfeita desde o começo. Sempre, yeah. Estás a ver, né? Estás a ver? A nossa trajetória como profissionais Yeah, é tipo... yeah. E aqui tem bem na mente que profissional não falha. Tipo, não podes Yeah, errar. yeah. Ah, não, mas você é profissional, não podes falhar. Não, minha senhora, eu sou ser humano antes de profissional. Prontos. É sobre isso. Então, o profissional falha para poder acertar. Mas profissional é aquele que sabe que errou e vai tentar corrigir ou vai corrigir. Então, esse é um profissional. Tal como disseste há pouco tempo, que nós, né, não temos uma trajetória só de conto de fadas, que é tudo muito bonito. Yeah. E eu quero te perguntar quais são as maiores dificuldades que tu enfrentaste na tua trajetória, na tua carreira até hoje. As maiores dificuldades, tipo as coisas que te partiram mesmo o coração, que falas, pô, daqui... acho que chega, vou mesmo desistir e tal, mas depois veio se calhar uma outra força, pensaste onde tu estavas, o que fazias, não, pô, não posso desistir agora. Quero saber essas dificuldades. Tipo, depois do meu percurso, acho que começou ali, depois do meu percurso, no começo de 2019, depois de eu ter aprendido muito sobre gráficas, tipo, ter uma experiência vasta, não só a nível de execução, mas também como lidar e angariar clientes com gráficas, eu decidi criar a minha própria gráfica. E do que eu tinha, mandei fazer algumas, tipo uma mesa de serigrafia para produção de t-shirts. Faltavam alguns materiais, mas tipo, a gráfica ainda não estava pronta. Lembro-me que na altura a minha mãe havia alugado um espaço no bairro Palanca, junto ao The Best, para poder montar uma cantina. Ela queria começar um outro business e tal, mas por alguma razão acabou não entrando e ela estava a lutar para poder ter o reembolso dos valores. Yeah. Mas eu lhe pedi, mãe, dê-me essa oportunidade, eu preciso disso, deixa esse espaço, porque o espaço está à beira da estrada, está até lá, está até hoje. Eu disse, permita-me ter esse espaço e tal, e ela deixou-me, deu-me o espaço. E eu... tipo, já estava a começar as publicidades da gráfica, que não, até então era a gráfica Oco. Algumas pessoas perguntam, hoje vão saber o que aconteceu com a gráfica Oco, que até então era a gráfica Oco. Eu já fazia publicidade sem ter o espaço. Já tinha angariado, tipo, alguns valores, e desses valores, ao invés de pegar e investir nos materiais para produzir, tipo, comprar as t-shirts, eu estava comprando os materiais que eu precisava para poder fazer o trabalho, tipo, tintas, emoção, espátulas e tal, Tipo, comprei os materiais, coloquei no espaço, mas não tinha dinheiro para comprar as t-shirts, fiquei sem dinheiro e eu tinha os clientes, tipo, a me ligar. Estamos a falar no começo de 2019. Eu tinha os clientes a mim atrás, porque, queremos os trabalhos. Yeah. Eu estava a ficar maluco. Tinha o material para produzir, tinha quase todo o material para produzir, exceto as t-shirts. E estava assim, Jeová, onde é que eu vou tirar dinheiro para fazer esse trabalho? Tipo, tinha 2 clientes que já estavam a me pressionar. E veio um terceiro cliente para pedir um trabalho. Daquele dinheiro, peguei para fazer o trabalho do primeiro cliente. Eu me meti numa pirâmide de uma loucura. Irmão, calma só. Eu peguei e fiz o trabalho do primeiro cliente. E para fazer já tinha muita dificuldade, porque ainda não... Uma coisa é tipo, tu tens uma ideia de como é que a cena funciona. Yeah. Tecnicamente, tu tens uma ideia que tu consegues fazer aquilo. Tecnicamente. Mas na prática é uma cena bem diferente. E nós começamos a produzir as primeiras t-shirts, pintamos, até então estava uma beleza. Só que faltava estampar. Tens que colocar aquilo na estampadora para quando lavarem as t-shirts, o texto não sair.
Man, nós só secamos com secador normal. Peguei, entreguei no cliente. O cliente 1 já havia basado. Estava resolvido. Faltava o cliente 2 e o cliente 3. 3. Depois apareceu o cliente 4. Peguei no dinheiro do cliente 4. Fiz o trabalho do cliente 2. Você percebe, né? Faltou o cliente 3 e o cliente 4. Depois aparece o 5. Só que quando aparece o cliente 5, o cliente 1 e o cliente 2 voltam para reclamar que as t-shirts não estão em condições e os textos estão a sair. Faltava passar na estampadora. E nós não tínhamos estampadora. Eu sempre fui o tipo de pessoa que não espero ter muitas possibilidades para começar um business. Para fazer, eu também sou assim. Eu não espero ter boa de cena, não, X. Não, eu começo com o que tenho. Não tenho material, não desculpa. Isso é desculpa, né? Para tentar te consolidar, consciencializar, não, tá tudo bem, vou esperar quando um dia trabalhar e tal, conseguir. Para acalmar só o teu egozinho e tal. Eu não espero. Se tiver só, eu me pergunto, o que é que eu posso fazer com o que eu já tenho? Com o que já tenho, eu posso fazer até aqui. Ok, isso é bom, porque tu consegues contar uma história de como foi o teu processo. Tu não começaste com cenas grandiosas, e assim consegues motivar mais pessoas. Porque até dizem que quem nasce grande é monstro. Nós começamos pequeno, então... Então, eu peguei, os clientes vieram ter comigo a reclamar, e nesse dia, acho que o cliente 4 estava lá, eles não chegaram mais com modos. O cliente 1 era um grupo de jovens. Não tinham como chegar, desculpa te cortar, não tinham como chegar com modos, sendo que eles já estavam a esperar e quando receberam os seus produtos, e normalmente os mesmos vieram mais com problemas. Então foi esperaram um bom tempo para nada. Para nada, sim. Eles chegaram na gráfica, na altura que era no Palanca, começaram a arrombar e a fazer barulhos e seguraram, vamos te bater e tal, você nos aldrabou. E nós queremos um reembolso do dinheiro. Eu não tinha dinheiro para devolver. Eu não tinha dinheiro. Eles pegaram, eu estava a me ver de azar. Tu não tens noção. Eu estava a me ver de azar. Eles pegaram, levaram o meu computador, o monitor, a CPU, o teclado, levaram. E na altura estava lá o telefone. Nessa altura estavas a dar uma de burlador. Não é que era intencional. Não era intencional. Na altura tinha lá o telefone da minha namorada, da minha dama. Eles pegaram e levaram. Começaram a caminhar. E eu sabia que eles não iam devolver o meu material. Eles iam basicamente vender aquilo para poder recuperar o dinheiro deles. Então eu fui atrás deles. Eu sempre senti que Jeová teve em todos os momentos da minha vida. Nos bons e nos maus momentos. Sinto o quão Jeová e Jesus sempre foram pacientes comigo. Eu retornei agora à organização. E sei que foi épico, foi um sucesso, porque era algo que não se esperava de acontecer. E então logo eles começaram a andar, eu fui atrás deles. Devolvam-me o computador, eu preciso do computador para poder trabalhar e assim devolver o vosso dinheiro e tal. Volta, vamos te bater e tal. Eram quantos? Eram, acho que quase 10. E eu estava sozinho. Só com Deus. Eu e Jeová estávamos assim a correr atrás deles. Eles foram por uma zona onde tinha uns direitos que eram de grupo e já nos conhecíamos desde puto. Estavam aí a fumar ou a beber. Então logo eles passam os gajos que eram de grupo. Os de grupo me viram, me chamaram Megalumes. Como é que eu disse? Eu não estou bem. Eu falo, já chui. Me roubaram os meus materiais de trabalho. Eles levantam, puxam as facas. Eles que estavam com o computador. Vamos morrer. Os 10. Os 10. Os do grupo eram só 4. Mas com aquela agitação, vocês podem ser boi, vocês ficam com medo. Assim. Eles foram para lá, já com a faca. Tá brincando. Vem. Dá esse computador, dá o computador. Começaram a receber. Mega recebe. Eu comecei já e tal a receber. Daqui isto. Eles mandaram embora. Eles falaram, se vocês voltarem mais, vamos vos bater, vamos vos procurar, vamos vos fatigar. Estão ouvindo? Falaram, mas isso não vai ficar assim. Bazaram. Eu volto com o computador. Só que eu voltar é como man. Também não vai nos deixar assim. Eu já não tinha nada, nada. Tanto mais que eles foram me acompanhar até a casa da minha velha. Eu tive que pedir um dinheiro na minha mãe para poder lhes dar uns 1000 kwanzas, pelo menos. Eu não tinha nada. Mas já estava ser conhecido como Megalumes.
E era numa altura que eu já fazia uns pânicos no grupo ADGA, aquelas polêmicas que rolavam no grupo e tal. Eu peguei, pedi os 1.000 kwanzas da minha mãe me deu 1.000 kwanzas e eu entreguei para eles. Guardei o computador em casa da minha mãe. No dia seguinte fui lá, não desisti. Eu nunca desisto. Fui lá e montei o escritório de novo. Yeah. O cliente 3 e o cliente 4 vêm também para me fazer confusão. O cliente 3 foi uma dama, vem com os irmãos, e eu não tinha mesmo feito as t-shirts. Tipo, estava ali da boa de volta, porque eu estava à espera que aparecesse o cliente 6 para poder ter dinheiro e fazer o trabalho do cliente 3. Só no 3. Só no 3. Ui, nada. A minha cabeça, eu já não estava conseguindo pegar sono. E eu lembro-me que nessa altura eu já dormia na gráfica. A minha gráfica não tinha cama, eu estendia um loando e dormia lá. Aquilo era beira à estrada, só para tu teres uma noção. Tinha grades, mas não tinha vidros. Tipo, toda a poeira da estrada entrava para o meu espaço. Eu podia, tipo, varrer antes de dormir. Quando eu voltasse, tipo, acordasse de manhã cedinho, tinha um montão de poeiras. E o que repartia a gráfica era uma lona. Tipo, a gráfica, esse espaço, eu colocava uma lona para ninguém ver o outro lado. Okay. Onde eu dormia, normalmente. E ela foi para lá, olhou para mim e disse, não, tu estás a brincar com a minha cara, eu vou te levar preso, não sei o quê. Chamar a polícia, Uita. Chamaram a polícia. Chamaram a polícia e, na altura, como eu já tinha um bom relacionamento com Orlando dos Tunesa. Okay. Eu pagava dívidas pedindo dinheiro. Eu peguei, liguei por Orlando dos Tunesa. No dia estava na igreja, eu estava no palanque, ele como é quimbanguista, estava na igreja quimbanguista. E ele me disse, olha, vem, vou te dar alguma coisa. Deu-me um dinheiro, acho que era quase 50.000 kwanzas. Eu peguei, e esse pânico todo está acontecendo em menos de um mês. E acredita que eu, tipo, montei a gráfica, já tinha muitos funcionários. Não tinha dinheiro. E quantos funcionários? Já tinha os meus 2 cunhados, tinha um anúncio serígrafo e tinha contratado mais um designer. Tinha 4 funcionários. Mal. Sem dinheiro. Epa, eu vivi umas cenas, meu, que eu se não morri, é Jeová. E eu peguei, fui para lá no Quimbango com a cliente, porque a cliente não quis que eu fosse sozinho, porque pensou que eu ia fugir. Tipo, os outros iam pegar e guardar as cenas, porque ela também queria, todo mundo só queria levar o computador. Era o que eu tinha de mais valioso aí. Fomos para lá, o Orlando deu-me o dinheiro, eu peguei, entreguei para ela, o que restou, voltei, comprei alguma cena tipo para comermos e tal. Sabe o que é que nós almoçávamos naquela altura? Nós comíamos pão com salsicha. Porque não tinha dinheiro mesmo para... Não, salsicha mesmo normal, das embalagens, comprávamos, com pão seco, nós colocávamos, estou falando em 2019, tipo, nós colocávamos as salsichas no pão e comíamos assim, para almoçar. Era o nosso almoço, basicamente todos os dias. Para ser bem seco. Man, o cliente 4 chegou um trabalho que consegui, tipo, saiu lucro suficiente para fazer, tipo, o trabalho do cliente 4 e restar algo para o caixa. E o que restou para o caixa, eu gastei com alimento. Tipo, entrou já um pouco de dinheiro. Queríamos parar de comer pão com salsicha. Começamos a comer os pratos já para todo mundo. Repartir pratos de 1.500, 2.000. O dinheiro não fez 5 dias, acabou todo o dinheiro. E depois chegou o final do mês, eu tinha que pagar salário deles. Tipo, para gastar o dinheiro, os funcionários todos me pilhavam. Moço, vamos gastar e tal. Na hora do pânico. Na hora do salário, ninguém me conhece. Queremos o nosso salário. 2 dias antes do salário, Jeová foi muito misericordioso. Me mandou um trabalho para fazer, que foi na altura em que a TRX lançou o álbum deles. Okay. E nós fizemos as t-shirts da TRX. Fizemos um bolão de t-shirts e tipo, entrou um bom dinheiro de caixa. E eu consegui pagar o salário da malta, consegui pagar tipo o meu salário, o salário dos outros 4 funcionários, porque comigo era 5. Consegui pagar e no final tipo, só tinha sobrado já com 5.000 de caixa. E afinal a renda estava a bater. Eu tinha bué de pânicos, mas bué de pânicos, bué. Tipo, estava sempre a entrar problemas. Yeah. Cada trabalho vem com um problema diferente, E... Prum, uma semana para a renda acabar. Fitei com a dona da casa, disse, olha, por favor, me deem só mais um tempo, não sei o que. Eles disseram, não, nós não podemos te dar no IAD. Se tu não tens dinheiro para renovar, nós não fazemos isso porque tem aquilo é uma zona comercial, está à beira da estrada. Já tinha. E ela não podia esperar, ela queria o dinheiro. Tens essa semana que é a última para pagares. Eu não tinha nem 1.000 kwanzas. Juro, por Jeová, eu não tinha nada, eu não tinha nada. Ela me disse, até sábado, até domingo, tira as tuas coisas. Eu sentava, tá vendo do jeito que o Bruno está sentado, eu ficava na gráfica, eu chorava,
ficava desnorteado, ficava com fome, todo magro. Eu estava magro. Minha mãe não acreditava. Minha mãe olhava para mim e falava: meu filho, o que é que você procurou na tua vida? Eu chorava, eu chorava, eu chorava. Eu falava: mamãe, o que é que eu vou fazer? Eu não sei o que é que eu vou fazer, mamãe. Não sabias onde te meteste. Pensavas que Tá a ver? basta abrir tua empresa, aí As coisas iam funcionar. Yeah. Ainda tinha aquela ideia de que é possível se tornar rico com um business que vai te entrar. Você ficava. Eu não sabia Yeah. que riqueza é mesmo um processo. Você vai construindo, vai economizando até chegar lá. Eu orei. Tudo que eu fazia em grandes momentos de aflição, tudo que eu sempre fiz é procurar consultar a Jeová. E naquela altura eu já. Já tinha Jeová. Já. Olha, o vida. bom de um ser humano é ter Jeová. Yeah, porque daí deverás pegar uma depressão fodida. Jeová me apoiou muito, eu lembro. E eu peguei e fui procurar o Nelson Vemba, que é o irmão do Gilmário. Yeah. Fiquei com ele. E não lhe expliquei, eu só disse: Cota, estou a vir contigo, tenho um negócio para ti. Yeah. Não lhe expliquei o que era, porque se calhar se eu lhe explicasse ia evitar um grande esforço. E ele vivia no Sequele. Era tipo o último dinheiro que eu tinha, de empréstimo, só tinha dinheiro para ir. Cheguei lá no cubico dele, me recebeu, lhe apresentei a ideia: olha, Cota, tenho essa gráfica, preciso de investimento. Ui, sabes quanto é que eu precisava naquela altura para reerguer a empresa? Tipo, só ainda para pagar renda. Não, tipo, tudo mesmo para reerguer, Yeah. menos de 200 mil. Menos. A níveis, estou a te falar, bro. Pegando nesse pressuposto, eu quero te perguntar: tu, em toda a nossa conversa, até agora só mencionaste a tua mãe. Em nenhum momento falaste do teu velho, tipo pai. Queria saber, tipo, teu pai é falecido, existe? Porque me vem a ideia que é uma destas coisas, estás a ver? Porque não mencionaste ele em nenhuma circunstância. É sempre a tua mãe. Yeah. Olha, meu único pai tem um nome, chama-se Jeová. O meu pai biológico nunca o conheci. Fuga de paternidade. Já ouviste falar disso? Yeah. Sei que algumas pessoas não conseguem, mas hoje eu falo abertamente porque superei essa cena, estás a ver? Fuga de paternidade. Meu pai abandonou a minha mãe grávida, tipo, esqueceu mesmo ela. Não quer saber, nunca quis saber. Ignorou ela grávida. Sou o terceiro filho da minha mãe. Meu pai abandonou a minha mãe com todas as responsabilidades. E deixou ela na sofrência. E ela aguentou. Minha mãe foi pai e mãe, tipo, ao mesmo tempo, até hoje. E se bem que quando Jeová começou a me abençoar, aliviei basicamente a carga dela, o peso que ela tinha sobre os ombros, estás a ver? Então, antes desse ponto, estávamos aonde? No menos dos 200 mil. Eu estava tipo Jó, servo de Jeová, que pegou lepra e perdeu tudo. E a esposa lhe falava: renuncia ao teu Deus, né? Para que você morra e tudo isso acaba. Minha mãe olhou para mim e disse: filho, renuncia à tua profissão. E tudo isso vai passar, vai acabar. Esquece isso tudo. Filho, volta na escola e a vida vai melhorar. Vamos fazer outras coisas, filho. Eu disse: não vou desistir de ser designer, mamãe. Não vou desistir. Eu não vou desistir. Mas você não tem nada, filho. Estás morto, estás a te expulsar. Eu peguei, fui ter com o Nelson nesse dia. O Nelson me disse que não tem dinheiro para investir no projeto. Não tem possibilidades para isso. E eu disse: Cota, fogo. Eu estava muito triste que ele disse: Cota, me ajuda a seu dinheiro de táxi. Se eu tinha mesmo dinheiro para ir, eu lhe pedi dinheiro de táxi. Ele deu-me o dinheiro para voltar. Peguei um autocarro, eu a voltar. Tipo, eu estava tão deprimido, tão triste, que eu fiquei lá, estava no fundo do autocarro. Lá no fundo é o melhor sítio para quem está triste. Fica mesmo lá no fundo, no último banco, é o melhor sítio para quem está triste. Eu estava deprimido, estava a chorar, estava com dor de cabeça. Todo o caminho, tipo do Sequela até o Popolo, eu a chorar. Porque não tinha nada que pudesse me ajudar. Eu vi que a minha vida acabou. Tudo que eu sonhei, tudo que eu imaginei, tinha acabado. Eu não tinha nada. E de repente eu recebi uma ligação. Pá! E vou mencionar o nome dele. Foi um grande organizador de evento no bairro Popular. Zambu. E o Zambu já amava muito o meu jeito de fazer cartazes. E na altura em que eu estava nessa fase de me chotarem, eu estava a informar muita gente que é bom. Tá vendo como é que é bom não guardar os problemas só para ti? É bom compartilhar. Você não sabe quem vai te ajudar.
Porque se você guardar os problemas só para ti, vais mesmo morrer enterrado, irmão. Não vai acontecer nenhum milagre, não vai. E eu sempre fui dessa, quando tenho um problema, não tenho muito de guardar só para mim. Ui, estou nessa situação, se der para me apoia, não sei o que e tal. E eu já tinha informado isso ao Zambo, mas Zambo ficou tipo nada. Naquele dia, eu a voltar na estrada de Catete, Zambo me liga, mega fixe. Yeah. Eu estava deprimido e a orar, estava sempre a orar a Jeová. E Jeová respondeu às minhas orações. Zambo me ligou, fixe? Yeah. Olha, passa aqui no bairro Popular em casa da minha mãe, por favor. Agora mesmo. Yeah. Fui para lá no Popular, na casa da mãe dele, entrou comigo num cubico, tipo, grande, um quarto de sala, e me disse, o que achas? Isso dá para montar teu escritório? Yeah. Assim mesmo disse. Yeah. Mas qual é do? Yeah. Mete bomba aqui e você me faz só meus panfletos. Yeah. Só quero mesmo os panfletos. Tipo, você me faz os panfletos e ficas com espaço para ti. Vai trabalhar, não paga renda, isso é contigo, você se vira. Ui! Irmão, aquilo para mim foi sucesso. Aquilo para mim foi sucesso. Muito melhor, muito melhor, muito melhor. Com bloco, tinha mosaico, tudo, teto falso, tudo bonito. Estava assim, mas só que cor vermelho, estás a ver? Era basicamente as mesmas condições que nós temos aqui, mas cor vermelho. Eu agradeci imensamente a Jeová. Peguei, me mudei para lá. E uma semana depois eu elaborei tipo um plano de trabalho tipo com os materiais que eu precisaria para montar uma pequena gráfica e apresentei para ele. Ele disse, Cota, o que achas de sermos sócios? Ao invés de termos essa parceria, podemos tipo montar uma empresa. Olha, eu vou precisar disso e tal. Sabe quanto é que deu tudo só de investimento que eu precisava naquela altura? 700 mil. Ui, 700 mil eu uso para comprar um telefone hoje. Tu usas. Mas foi uma cena que há uns anos eu já batalhei dia e noite para ter esse dinheiro. Estás a ver? Eu não digo que tenho muito ou que tu tens muito, mas hoje para nós fazer 700 mil ou 1 milhão já não é um sonho longe como antigamente, estás a ver? Hoje se queremos 1 milhão, pegamos no telefone e no laptop. Vou pegar esse salo, vou fazer esse mais esse, tenho 1 milhão, já sei quem vou mandar o business, tipo, quem vai ser o meu cliente potencial. E tipo, pode te falar daqui a pouco, em menos de 15 dias você consegue feiar, estás a ver? Mas antes era um sonho para mim, tipo, ter esse dinheiro. Era um dinheiro que eu nunca tinha visto até então. Ele olhou nos 700 mil e disse, epá, não consigo investir os 700 mil, mas posso, tipo, comprar o ar-condicionado, posso comprar a internet, posso comprar a estampadora, posso comprar as t-shirts. Era suficiente. E as tintas. Comprou, começamos a trabalhar. Começamos a bubar e começamos a ver dinheiro. Caiu o primeiro salo, que era de 300 mil. Me caiu já um salo de 300 mil. Ei! Oh, eu lembro... Tinha. Já foi resolvida. Tinha dívida com alguns clientes que me perseguiram até lá. Quando eu entrei lá, lembro-me que um dos clientes ficou calmo porque hipotequei o computador de um dos meus bradas. E ele não sabia, ele tipo deixou o computador lá na gráfica no palanca. O cliente foi me fazer boa confusão entre levou o meu computador e levou o computador do meu brado. Eu disse, pá, toma esse do meu brado, depois vou me entender como brada. Era menos potente também. Não, mas também não era por isso, nem por ser menos potente. Mas era porque ser meu brada. E eu estou muito brada. Ele quando chegou ficou tipo bué, estressado, mal mesmo comigo. Você não podia ter feito isso. É melhor trabalhar para conseguir o dinheiro e pagar as t-shirts e ter o computador. E tipo, quando eu comecei a trabalhar, quando eu fiz os primeiros 300 mil na minha vida, eu peguei o combo, paguei, tipo, o cliente. Isso 6 meses já com o computador lá no hipoteco. E ele também já estava pensando em 6 meses, ele já estava pensando em vender o computador para poder ter o dinheiro e pagar a staff dele que haviam juntado. Ele pega, eu pego, dou o dinheiro, ele me entrega o computador e devolve uma brada. Estava fixe, eles não estragaram o computador. O brada ficou feliz, tipo, e naqueles 300 mil eu disse, não, eu estava a viver com o telefone de botão. Desde o final de 2018 até os meados de 2019, eu vivia com o telefone de botão. Quando entrou os 300, eu me mimo já com o iPhone 6. Na altura 6 ainda era grande a cena. Na altura que dominava era o X. Tinha um X, quem tinha 6, 7 e 8, grande a cena. Já estavas na moda. Me mimei já com um 6 normal. Depois vi que muita gente tinha 6 normal. Disse, não, já não quero 6 normal. Me mimei com 6 Plus. Porque 6 normal muita gente tinha. Era...
eu quero saber, houve aquele momento que estava desnorteado, né? Depois a tua velha veio e disse, desiste disso. Tipo, volta à tua vida normal, esquece essa cena de sangue. E diz, tipo, vai à escola, não sei o que, não vamos arranjar outras coisas para fazer. E pegando nisso, eu quero perguntar, o que te motivava naquela altura, tipo, continuar a persistir no design? Tipo, qual é a tua motivação? Sendo que eras também criança, não sabia, não tinha certeza se devia dar certo. Mas tu não sabes se era criança ou se era adulto? Não, mas estamos a falar de... A nível de mentalidade? Sim, a nível de mentalidade. A maturidade não é idade, é verdade. Devemos evoluir, tipo, do jeito que estamos hoje, tu fazeres um cartaz, podes comprar por aí, 100, 200 mil, atualmente. 200 mil. Yeah. Então tu não tinhas certeza de nada, que deveria dar certo, que deveria ser o design que tu és hoje ou o criativo que tu és hoje. Qual era a tua motivação naquela altura, tipo, para chegar a uma assim de, assim, a dizer na tua velha, não vou conseguir, tipo, abandonar ou não vou abandonar, sendo que tinhas muitos problemas que a solução naquela altura seria, tipo, desistir, a solução mais fácil, desistir e continuar a tua vida e voltar na casa da tua velha, se calhar, e viver normalmente, estás a ver, ter uma vida normal. Irmão, se eu te disser a ti e a todos que estão a assistir a esse podcast, dizer que eu pensei, fui muito inteligente porque eu sabia disso, eu estaria a ser mentiroso e estaria a mostrar que confio muito no meu próprio entendimento. É mentira. Yeah. Foi Jeová. Porque o que é que acontece? Eu nem sabia como as coisas seriam para mim no futuro. Eu só sei que alguém estava a me dirigir e a me dizer, faz isso, rejeita isso, faz assim, faz assim. Tinha alguém a me dizer. E eu sei quem é esse alguém, é Jeová. Eu só seguia os passos, eu só obedecia. E até hoje, houve uma altura em que eu tentei me desviar dessa voz e as coisas começaram a acontecer mal na minha vida. Okay. Mas quando eu voltei a seguir essa voz dentro do meu coração e na minha mente, que eu sei que é Jeová e Jesus que falam comigo, comecei a estabilizar novamente as coisas. Eu não tinha tipo uma estratégia. Eu não sabia, eu só fazia. Jeová só me dizia, não dorme, fica a trabalhar até tarde, vais aprender isso, vais aprender aquilo. Eu só sei que alguma coisa me falava para ficar a trabalhar até tarde. Repete essa técnica, repete até aperfeiçoar. Faz isso, faz assim. Ok, para o impulso da tua carreira, eu preciso que você trabalhe a tua imagem, a forma como você fala, a tua roupa, tens que te vestir diferente dos teus colegas. Eu só sei que... Sim, porque não tinhas nenhum mentor, porque essas coisas nós aprendemos com mentores ou pessoas que nós nos inspiramos para no futuro, se calhar, ser tipo a mesma pessoa que nós nos inspiramos. Meu mentor foi a Bíblia. Bíblia, né? A Bíblia tem basicamente tudo que nós precisamos para desenvolvimento pessoal. Até quem te apresentou até sobre Bíblia, economia. Te apresentou Jeová, quem foi a pessoa? Por incrível que pareça também, eu entrei na organização das testemunhas de Jeová, ninguém me parou na rua. Acho que houve uma altura em que a minha mãe estava muito doente e 2012, se não me engano, foi 2012 foi quando eu conheci as testemunhas de Jeová. Eu passava sempre junto a um salão do reino das testemunhas de Jeová. E por incrível que pareça, o remédio da minha mãe terminava no dia em que tinha reunião. Eu sempre passava e encontrava aquilo aceso. E eu me perguntava, mas o que fazem aqui, afinal de contas? Certo dia eu fui para comprar o remédio, voltei e disse, não, vou entrar para poder ver o que há. Entrei no salão do reino, sentei, assisti as reuniões, e gostei. E daí em diante tive um instrutor e comecei a gostar de assistir as reuniões. Mas houve uma fase em que a minha mãe descobriu, estamos a falar tipo 2011, 2012, a minha mãe quando descobriu que eu estava a frequentar as testemunhas de Jeová, ela pega, me diz, não, tu tens de parar de ir para as testemunhas de Jeová porque nós temos a nossa religião. O meu relacionamento com Jeová é bem antigo. Bem antigo mesmo. E Jeová nem a tua velha era das não é. A minha, hoje ela está dentro. Okay. Mas naquela altura ela pertencia a uma outra religião e ela não aprovava eu fazer isso. Tanto mais que houve um momento, o fato dela não aprovar fez ela me dar uma porrada. Hoje eu tenho uma cicatriz que a minha mãe me deu com a cabeça na parede. Deu-me com a cabeça na parede e abriu aqui. Tive que passar por um processo de tratamento. E ela me disse, me deu com a cabeça na parede e me deixou estendido no chão, não me levou para o hospital. Abandonou-me assim. E me disse, isso é para você nunca mais ir assistir às reuniões das testemunhas de Jeová. Eu peguei e levantei. Fui para o hospital sozinho. Me fizeram todos os curativos. Voltei com os curativos aqui na cabeça. Fiquei a observar a vida. E depois deixei o curativo passar. Voltei.
Assistir. Mas o que é que eu fazia? Eu ia escondido. Eu saía tipo, saía com a roupa pronta na pasta e saía tipo com outra roupa, tipo como se eu estivesse a ir brincar. Chegava atrás do cubico, me trocava e ia assistir a reunião. Estás a ver? Então, o meu relacionamento, a atração de Jeová em mim já é uma cena muito antiga e eu tive que reconhecer isso ao longo desses anos para poder voltar para Jeová. Tudo o que eu faço, o Provérbios 16:3, Jeová diz que, meu filho, confia todos os teus planos em mim e eu os tornarei bem-sucedido. E além de os tornar bem-sucedido, farei com que todos aqueles que tramam contra ti não sejam bem-sucedidos. Ui, esse é um livro, é um texto bíblico que tipo me incentiva bué. Deus está a dizer que além de te tornar bem-sucedido, todos aqueles que te invejam, Ele fará com que eles sejam mal-sucedidos, tipo as tramas, tudo que eles vão estar a lançar contra ti. Vai voltar. Quem quiser ler só o livro de Provérbios, o capítulo 16, versículo 3 e 4, vais amar. Esse texto me incentiva muito. Eu gosto muito quando estou desanimado. Eu leio muito a Bíblia para poder... Podes anotar aí, Provérbios, capítulo 16, versículo 3 e 4. É muito fixe, tipo, ele te mostra, é só você me confiar, tipo, não importa o plano que você está a fazer, se é fixe, se é justo e se for honesto, confia os teus planos a mim, que eu vou fazer com que os teus planos sejam bem-sucedidos. Tá a ver? Então, foi tudo o que eu fiz ao longo desses anos. Desculpa, foi tudo o que eu fiz, tipo, ao longo desses anos. E consegui chegar basicamente até aqui. Senhora, muito forte. Muito forte mesmo, porque não sei a idade que tu tinhas, porque nós seres humanos somos seres que normalmente não nos conhecemos e somos facilmente influenciados com qualquer outra coisa, estás a ver? E naquela altura tu já tinhas a convicção que só tenho que seguir a voz que eu ouço dentro de mim e vai dar tudo certo, estás a ver? Porque normalmente até pessoas cristãs são tentadas tentadas a dizer não, pô, já não vou seguir Jeová porque não estou a ganhar nada com isso. Porque não é questão de que vais fazer uma oração, vais pedir e naquele mesmo momento Jeová vai atender a tua oração. Então é necessário a pessoa ser muito forte para poder, tipo, pensar, não, só tenho que seguir a voz que está dentro de mim e se calhar vai dar certo, estás a ver? Jeová me tornou eu me considero uma pessoa bem-sucedida. Jeová me tornou bem-sucedido em todos os meus passos. Pegando nisso que disseste agora, tenho aqui uma pergunta que eu queria te fazer. Queria te perguntar se você acredita que o sucesso está mais relacionado em metas externas como carreira, dinheiro, fama ou conquistas internas, que são felicidade, equilíbrio, né? Sim, queria saber se o sucesso, né, tu defines como carreira, fama, dinheiro ou felicidade e equilíbrio. O que acontece é o seguinte, é uma boa pergunta, mas muitas vezes eu sinto que a mídia responde de uma forma muito superficial. E há uma engenhosidade que pode ser atribuída para poder se alcançar ou responder a isso. Naturalmente, podes não ter, tipo, tu podes estar a fazer qualquer tipo de trabalho e não teres ambição de se tornar milionário ou ser famoso. Mas existem coisas que se você aplicar, naturalmente conseguem atrair o sucesso para ti. Bem assim. Por exemplo, se tu fizeres as coisas com muito amor, com muita dedicação, respeito e responsabilidade, com humildade, consistência, sem reclamar, tu consegues atrair o sucesso. Não importa, não importa o que é que você está a fazer. E muitas vezes isso se aplica tanto no lado bom como no lado negativo. Tipo, se tu se dedicares em fazer coisas erradas dessa maneira, você vai atrair também coisas erradas. Se você se dedicar em fazer coisas boas dessa forma, também atrai. Porque não é normal, se tu começas a vender droga e aplicares tudo isso, se você amar o teu negócio, por mais errado que ele seja, se você tipo amar vender droga, você vai se tornar rico com isso, tá a ver? Não sei, se você usar as qualidades, as verdadeiras qualidades, porque se observarmos bem hoje no mundo do negócio, em muitas empresas, tem pessoas que não são tão boas em certas áreas, mas elas são, só o fato de elas serem muito amorosas, atenciosas, humildes, generosas,
você vê que elas estão a crescer na empresa, tipo, o boss ele quer botar ao lado. Tipo, daqui a pouco esse Wii virou diretor do departamento, mas ele nem é formado naquela área. Tipo, essa cena mais incrível. Você está a ver o Wii? Você que, tipo, você fez faculdade, se formou, bucou boi e tal. Você está a ver o gajo está sempre a subir. É mesmo só qualidades boas. Eu sou a favor do que tu disseste. Eu me lembro que quando eu trabalhei no Ambo, na fábrica da Cuca, e eu só estava lá há 3 meses, mas todo mundo lá já me conhecia. Estás a ver? Nem porque eu chegava, eu sou Luther, não. O meu nome começou a ser mencionado pelas pessoas porque eu fazia mais do que aquilo que me contrataram. Boa. Por exemplo, eu entrei como gestor das redes sociais, né? Trabalhava com marketing. Então, eu sou formado em informática. Então, naquele mesmo momento, tinha o engenheiro informático que trabalhava lá, que normalmente dava conta de todas as máquinas, se tiver a falhar o sinal da internet, se tiver a faltar folhas nas impressoras, não tiver a imprimir. Então, eu naquela altura fazia tipo o trabalho dele, as pessoas me chamavam tipo para poder desempenhar essa função. Eu me oferecia no sentido de que está a faltar folhas na impressora, eu vou lá, meto, a impressora não está a imprimir, vou lá, dou um jeito, começo a imprimir, o computador está com vírus, vou lá, eu tiro os vírus, meto um antivírus e tal. Comecei a fazer coisas que não era do meu ramo, então as pessoas começaram a me conhecer e o meu nome começou a ser citado. E depois passou 3 meses, já queriam me meter no lugar do meu superior, só que eu não aceitei porque aqui nós gostamos de nos meter tala. Então é sobre isso que estavas a dizer. Tu vês que se você se dedicar mais em qualidades como para ser uma pessoa de verdade do que se dedicar em cenas para ser um grande profissional, vais ter mais sucesso. As pessoas, todo mundo vai querer estar contigo. Porque nós estamos numa fase muito depressiva a nível da juventude. Muitos jovens, tipo, até pessoas que estão a lutar, têm dinheiro, estão em depressão. Até pessoas que têm muito dinheiro, estão em ansiedade. Queremos viralizar, queremos algo que já... Nós estamos numa era que o que está a resolver os problemas mentais das pessoas já não é dinheiro. Porque agora nós estamos a ver muita gente com dinheiro, com problemas psicológicos, com problemas emocionais. Isso está a se tornar muito comum. Nós estamos a ver pessoas com dinheiro que estão a se suicidar todos os dias. São pessoas ricas e pobres ao mesmo tempo. Isso não é normal. Não é normal. Estás a ver? Então, não funciona. E eu lembro-me, tipo, quando a cena começou a bater e tal, as pessoas a me perguntarem: ui, estás a ficar famoso? Tipo, e não sei, por incrível que pareça, as pessoas sempre tiveram uma ideia de que eu sou uma pessoa arrogante, que eu sou uma pessoa que se acha muito, que eu sou isto, que eu sou aquilo. Mas depois das pessoas começarem a conviver comigo, começam a ver que eu não sou exatamente o que elas pensavam, que eu não sou aquilo que elas pensavam. E eu lembro-me que há tempos prefiro nunca prestar muita atenção nesse quesito de que sou muito conhecido. Várias vezes nós conversamos, já nos conhecemos há um tempo, nunca vais me ver, Luther, eu sou o Mega Looms, eu sou bem mau, Você não me vê a falar essas coisas, para mim não me interessa, para mim é sujeira, eu não falo sobre isso. Tanto mais que há tempos eu estava a conversar com um irmão espiritual, e ele foi tipo assim para minha casa e tal, já me conhecia, mas foi para minha casa, viu o meu cômodo, não sei o quê, tipo o interior do meu home, porque para mim minha casa é meu paraíso. Eu não saio de casa, então eu coloco tipo todo o conforto que eu preciso dentro da minha casa para me prender em casa. Para me prender mesmo em casa. É mesmo um jeito de me prender em casa. E ele foi e me disse, tipo, depois de ver como é que tu consegues ser simples. Tipo, há pessoas que não têm a metade do que você tem e já se sentem superior às outras pessoas. Tipo, Mega, eu estou aqui ao teu lado e não estou a me sentir inferior a ti. Tipo, estamos a conversar numa boa. Como é que isso é normal? Estamos a fluir. Eu estou à vontade contigo. Não tem tipo aquela áurea de pessoas que tu estás ao lado delas e te tens medo de falar. Estás a ver? E eu lhe disse, olha, e por incrível que pareça, a mesma pessoa é testemunha de Jeová. Somos brothers. E ele disse, o meu maior exemplo é Jesus Cristo e Jeová e o rei Davi. Ele disse, não pode. Eu disse, por quê? Ele disse, nós os dois
somos da mesma religião. Ambos seguimos a história de Jesus Cristo. O que é que você sabe sobre Jesus Cristo que eu não sei e você consegue ter essa toda humildade? Eu falei, há tempos ainda falei isso num vídeo passado e o Bruno estava a ouvir. Eu disse, bro, vamos tentar ter uma visão ampla, 360 graus, sobre Jesus. Bro, antes da existência de todas as coisas, estamos a falar que a pessoa mais importante, segunda pessoa mais importante do universo é Jesus Cristo. A primeira é Jeová, depois está Jesus Cristo. Nós estamos a falar que na linhagem de todos os anjos, a primeira categoria do anjo mais importante é Jesus Cristo. Certo. E outra coisa, foi Jesus quem ajudou o próprio Jeová Deus a criar todas as coisas, tipo todos os anjos. E numa hora, Jeová lhe falou, olha, eu preciso que você vá à terra, se transforme em humano, vais passar na barriga de uma mulher, vais crescer, vais sofrer humilhação, vão te bater, vai não sei o quê. Jesus podia dizer, Deus, não faz isso. Eu sou muito Jesus Cristo. Não, é sério. Tipo, é assim. Eu sou muito Jesus Cristo. Eu vi tudo a ser criado, Pai. Eu sou a segunda pessoa mais importante do universo. Como é que eu vou me rebaixar até esse nível? Vou ir na terra. Vou andar quilômetros. Depois não tem carro, não tem moto. Naquela altura não tinha carro, não tinha moto. Eu vou andar quilômetros e quilômetros de país em país. Não vou ter casa própria. Vou viver em tenda. Quer dizer, eu estou a deixar uma vida celestial. Príncipe da paz. Eu sou o príncipe da paz. Vou descer na terra. Vão me dar na cara. Vão me cuspir. Meu próprio povo vai me negar. Jesus podia dizer isso tudo. Não, Deus, vê aí um outro anjo. Tá vendo? Esses querubins. Ou vamos fazer um outro anjo que vai suportar todas essas coisas. E vai lá sofrer essa humilhação. Jesus podia dizer isso para Deus. Mas ele fez o quê? Desceu. Obedeceu. Cumpriu. E fez o papel dele. Então, quem eu sou? Quem eu sou? Para dizer, eu sou muito megalumes. Não posso fazer isso. Não posso ir ali. Não posso... Bro. Aqui tem uma frase mesmo pronta para esse mesmo que tu acabaste de dizer. Deixa só mencionar aqui a frase. Diz assim: Jeová não promove filhos desobedientes. A desobediência remove, a obediência te promove. Adão desobedeceu, foi removido do jardim. Certo. Jesus obedeceu até a morte e foi colocado no como trono. Rei do reino de Deus. Subiu a categoria dele. Então, bro, você vê, imagina só, Jesus Cristo aqui na Terra. Não há relatos na Bíblia de ninguém a dizer que Jesus mostrou ser superior a ninguém. Porque imagina, bro, Jesus era perfeito. Perfeito, sim. Primeiro ponto é que, mesmo que você vivesse na mesma altura que Jesus e você tivesse, tipo, fosse um magnata, um rico, Jesus ainda assim é superior a ti, não por ele ser filho de Deus, só por ser perfeito. Primeiro é que Jesus não adoecia. Não adoece. Tipo, vocês estão vendo na mesma época, você é rico, você adoece, ele não. Segundo ponto é que Jesus vai viver, ele é perfeito, perfeito vive para sempre, não morre. Não morre. Quer dizer que Jesus tem todo o tempo do mundo para ter dinheiro. Você vai morrer, você tem que lutar agora. Jesus pode viver 2, 3, 5, 7 mil, 12 mil anos. Não, só vou ter dinheiro daqui a 100 mil anos. Não tenho preguiça, não quero ter dinheiro agora. Vou viver só a minha vida. Tipo, você pode continuar a se matar porque daqui a 100 anos você morre. Então, bro, nunca mostrou ser superior a ninguém. Jesus nunca chegou na terra e se exibia. Olha, eu nos céus. Eu sou líder. Já sou líder. Sou bem mau. Eu fiz isso, fiz aquilo, não sei o quê. Não, Jesus sempre promoveu a humildade. Jesus sempre promoveu a paz. Então, eu não posso fazer o inverso, porque ser cristão é ser seguidor de Cristo, de Jesus Cristo. Então, sendo uma testemunha de Jeová, eu tenho que promover todas essas qualidades. Claramente que não é fácil lidar com isso. Não é fácil, porque eu preciso meditar tipo todos os dias. Tenho que treinar isso todos os dias para não desenvolver ego, para não desenvolver humildade. E mesmo ao aprender, procuro olhar para não aprender muito, porque é bíblico, não lembro uma passagem, mas Jeová é claro em dizer que o excesso de conhecimento enfunde o coração. Tipo, quando você sabe muita coisa, aquilo abafa o teu coração e dá luz à arrogância, dá luz ao ego. Certo. Tipo, começa a te sentir já superior às outras pessoas. Normalmente pessoas arrogantes são pessoas que dão a entender que não têm controle sobre o seu conhecimento. Tipo, quando você não consegue controlar tudo que você sabe ou tudo que você tem, você se torna arrogante. Então isso mostra um déficit muito grande na tua personalidade. Então eu procuro não chegar a esses pontos. Primeiro é que
para o meu próprio bem. Tipo, o que é que acontece? Tu depois vais te tornando arrogante, vais dando um ego. E esse ego nem é bom. Depois vais levando se não tiveres controle, esse ego vais levando na vida amorosa, na vida familiar, vais levando em muitos campos da tua família, tipo da tua vida. E você vai destruindo cada um deles por causa do eu sou o tal, eu consegui. Não, bro, eu sou apenas uma pessoa. As pessoas vejam-me a caminhar pela rua, às vezes pedem foto, às vezes admiram. Então, eu sou uma simples pessoa. Eu sou Megalumes, antes sou Abraão, antes sou filho de Jeová. Jeová abençoa-me. Tipo, o que me ajuda a ser humilde é eu entender que tudo que eu tenho não é meu, é de Jeová. Esse mundo, essas máquinas, tudo que nós estamos a usar para ter resultados, quem fez é Deus. O homem não fez nada. Tanto mais que eu disse uma vez a alguém, tenta criar algo. Tenta tipo criar uma cena nova sem usar uma matéria-prima que Deus fez. Isso inclui você não usar o teu cérebro, porque quem fez o cérebro foi Deus. E ele ficou parado, tipo, sem resposta alguma. Não, tu não vais fazer nada. Não podes usar nada que está na terra. Tudo que está na terra foi Deus quem fez. Isso inclui você também não usar o teu cérebro. Então não tens para onde ir. Então eu não posso me sentir tipo o tal, o glorioso. Tudo que está aqui é Deus quem fez, não fui eu. Ele me deu para tirar proveito, não para me exibir ou dizer que eu sou o tal. Estás a ver? E quando eu morrer, tudo isso vai ficar. Daqui a 100 anos, ninguém aqui vai existir mais. Todos nós estamos enterrados. Vão contar histórias sobre nós. A morte é certa. Então não temos motivo para todo mundo. Ninguém pode escapar disso. Rico, pobre, não importa se você é trilionário, se você vais morrer. Vais ter que morrer mesmo. Não, morres, não tem como. Então é basicamente sobre isso. Algum momento já pensaste em desistir? Já, muitas vezes. O que te fez continuar? Jeová. Não tenho... Por isso é que eu disse, não quero dizer que minha mente é isso, eu pensei naquilo. Estaria a confiar muito no meu próprio entendimento e Jeová não nos aconselha a fazer isso. Eu sei que sempre foi Jeová. Porque é tanta dor, é tanta decepção, que se você dizer que você viu uma coisa clara na tua mente que te falou, tipo, o teu conhecimento todo te disse continua, não estás a ser humano. Não estás. Tem coisas que, como humano mesmo, nós não conseguimos compreender que o normal é mesmo... Tem situações que é mesmo para desistir. Que se você não desistir, não é porque você é forte, é mentira. Deus está te carregando os ombros, está te dizer, não, desista, vambora, lume go, estás a ver? E eu sempre senti esse apoio de Jeová desde o começo, em todos os momentos da minha vida. Se for para desistir, eu podia dizer que quando a minha mulher morreu no parto, ela faleceu, eu podia muito bem dizer, Deus, eu fiz tanta coisa boa, fiz isso, fiz aquilo, mas você permitiu com que a minha esposa morresse, eu vou desistir de tudo, tipo, já não vou continuar com isso. Fica assim. Deverias te fazer a pergunta, qual Deus é este que leva um ser que não tem nada a ver? Jeová não leva, né? Jeová permite com que as coisas aconteçam. Não, mas é o pensamento das pessoas. Por que Deus permite tanto sofrimento? Estás a ver? Então são essas coisas. Mas há uma resposta. Por que Deus permite tanto sofrimento? Espero que isso sirva como testemunho no meu relatório. Em Romanos, o capítulo 5, versículo 12. Malta, calma aí, rápido. Romanos 5:12. Para dar testemunho. Ele diz, é por isso que assim como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo e a morte por meio do pecado. E desse modo a morte espalhou-se por toda a humanidade porque todos tinham pecado. Jeová diz que a morte entrou no mundo por meio de quem? De um só homem. E quem é esse homem? O Adão. Então nós aqui já temos a resposta ao porquê que o mundo está como está. Mas ao mesmo tempo temos a resposta que tudo isso que nós estamos a viver vai passar, né? Apocalipse capítulo 21, versículo 3, aqui diz. Então ouviu uma voz alta do trono dizer, vê, a tenda de Deus está com a humanidade. Ele residirá com eles. Quem são esses eles? Todos aqueles que fazem a vontade de Deus. E eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. E vê a parte mais doce. Ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passarão. Jeová nos promete, já nos dá a resposta do porquê que nós sofremos. Por causa de Adão. Adão trouxe e promoveu o pecado ao mundo. Mas ele diz que para todos aqueles que fizerem a sua vontade, de pleno coração, herdarão a vida eterna. Nunca mais vão chorar, nunca mais vão sentir dor, nunca mais vão passar fome. Vamos nos tornar perfeitos no novo mundo que aí vem. Mas a Bíblia também fala sobre a grande tribulação, né? Mas que
todas as coisas que nós estamos a viver hoje, Jesus Cristo já profetizou. Disse que tudo isso tinha que acontecer, mas são sinais de que o fim está próximo. Ainda não é o fim. São os sinais de que o fim vai chegar. E essa forma das pessoas desacreditarem na Bíblia é boa, porque também faz parte das profecias. Porque na altura em que Noé estava a promover o dilúvio, ninguém também acreditava. As pessoas achavam que Noé era maluco, quando Noé dizia que vai vir uma chuva e a água vai encher toda a terra. Você é maluco e tal. E aconteceu, morreram os que não ouviram. Em Sodoma e Gomorra, quando Deus disse que lançaria chuvas de fogo em enxofres, não sei se já ouviste falar da mulher de Ló que olhou para trás e virou pedra de sal. Jeová também mandou alguém mandar mensagem, fala isso. E tipo, tem sempre isso, das pessoas rirem. Porque se todo mundo acreditar, tira a doçura, tá a ver? Nem mesmo para todo, são profecias que não é para todo mundo acreditar. As pessoas têm que olhar mesmo para isso e falar, isso é maluco, isso é maluquice, isso é utopia. Faz parte das profecias. Então, o fim há de chegar, mais cedo ou mais tarde. Mas já existe um dia que Jeová, tipo, determinou. Só ele mesmo é que sabe. Nós não soubemos. Então, é um pouco sobre isso. Sei que tens aí algumas perguntas, então aproveita. Acho que a malta também já está aí a subir e tal. Não queremos prender o Pipo tanto tempo no vídeo. Quero aqui fazer uma pergunta. Como é que você lida com o medo e as críticas das pessoas? Assim, tipo, o medo de falhar e as críticas das pessoas. Eu sei que és alguém muito criticado. Por causa do teu posicionamento nas redes sociais. A nível social e tal. E por causa da forma que tu fazes os teus trabalhos. Por quê? Porque há pessoas que não concordam da forma que tu fazes, da forma que tu te posicionas. Então, queria saber como é que lidas com as críticas. Prontos. É uma boa pergunta, mas eu não tenho medo de criar os meus projetos. Há uma cena que se calhar nunca disse. Eu tenho um monte de projetos que ainda não saíram porque os meus projetos saem quando já me diz, tira. É o ouro. Tipo, crio um projeto, antes de sair é ouro. É o momento certo, pai, não é? Se ele dizer que é o momento, lança esse projeto, eu vou lançar e vai fazer sucesso. Ninguém pode impedir. Eu orei para criar o projeto do curso. Nós criamos o projeto Power e lançamos. E tipo, pela primeira vez, podemos tipo aqui falar que já faturamos aproximadamente quase 30 milhões de kwanzas. E é uma cena que... Isso é novidade. A malta vai ver aí. Nos prender. E eu, tipo, fizemos a cena e funcionou, fez sucesso. Todos eles fizeram sucesso. Porque eu orei e era mesmo o momento certo para fazer aquilo. E disse-me, pega as pessoas certas, pega o fulano, pega o cicrano, faz assim. É o momento, isso vai brilhar, isso vai funcionar. E fizemos funcionar, estás a ver? Então, eu não tenho medo, porque eu já sei que o que eu estou a lançar já vai fazer, já é sucesso. Certo. Primeiro porque eu tenho Jeová. Para mim, Jeová é a coisa mais importante. Como eu lido com as críticas hoje em dia, o meu passado tem muita influência sobre a minha estabilidade espiritual, psicológica e emocional. Eu acho que já sofri muito desde pequeno. Eu já mencionei algumas vezes em algumas entrevistas que fui miúdo de rua, sofri muita cena, rejeições, cuspiram-me na cara, bateram. Eu acho que a nível psicológico já passei por coisas bem piores. Então, comentários na internet não me afetam basicamente absolutamente nada. Claro que oro sempre a Jeová para continuar a me dar essa mente, porque eu acho que a maior parte das pessoas que saem para te criticar, para todo mundo, não só para mim, mas para tu que és influencer, tu Luther, todo mundo que trabalha aí é criticado. Eu acho que as pessoas que sentam para criticar não são felizes. Bem assim. Quem é feliz no trabalho, em casa, não tem tempo para criticar alguém e nem lhe passa pela cabeça. Não, estou a falar. Não é verdade. Quem é feliz de verdade não lhe passa pela cabeça sentar, ir no teu perfil, clicar na tua publicação e dizer: falta-te isto, tu és menos isto, tu devias mais isto. É mentira, bro, esquece isso. É mentira. Sinta-te lisonjeado porque tens 1 milhão de infelizes a te criticarem. Nós devíamos sentir pena dessas. Eu sinto pena. Eu, vou ser sincero, eu oro por essas pessoas. A melhor coisa a se fazer. É a melhor coisa que eu posso fazer por elas. Eu sou feliz. Tá? Só por eu fazer isso, já mostra que eu sou feliz. Porque eu noto que você não está bem emocionalmente, você não está bem psicologicamente. Então, ao invés de eu te ignorar só,
Vou dobrar o joelho e vou orar por ti. Jeová, estás a ver aquela jovem ou aquele jovem que foi e comentou assim. Cuida dele. É notório que ele não está bem. Porque eu sei o que está bem. Ui, eu nunca saio para criticar nenhum fotógrafo. Nunca saio para criticar nenhum design. Nunca vais ver isso. Tipo, vais ouvir que Megalumes não presta. Mas não vais ouvir que o Megalume falou mal do fulano, o Megalume falou não sei o que, o Megalume escreveu, postou não sei o que está a criticar o ciclano, não falar mal. Não vais ouvir, eu não tenho tempo. Porque quem é feliz não faz isso. Quem é feliz de verdade não faz isso. Então, para mim, críticas são como poeira, é uma cena boa, superficial e não ligo. Forte, mano, forte. Thank you. Muito forte. Yeah. Passando para outra pergunta. Bora lá. Quero eu saber quais são os hábitos que você considera essenciais para poder alcançar o sucesso. Prontos. Olha, uma cena que eu estou a gostar nessa entrevista é que nós não estamos a direcionar o sucesso. Estamos a falar tipo sucesso em qualquer área. Sim. Mas malta, sucesso de verdade. Eu concordo com isso. Deus concorda com isso. Jeová, Jesus também. Sucesso de verdade está bem espiritualmente. Ninguém te mente. Primeiro vem a estabilidade espiritual, depois vem o resto. Hábitos que eu tenho todos os dias da minha vida, eu medito na Bíblia. Acordo todos os dias. A primeira coisa que eu faço, vou abrir a Bíblia. Eu leio a Bíblia todos os dias. Vou meditar em cada capítulo, versículo, vou ilustrar, vou pesquisar sobre aquele personagem, vou entender o comportamento e a situação que ele viveu, como é que isso mostra o poder de Jeová para com a terra, o que é que eu posso aproveitar da lição dele e como é que eu posso colocar em prática tudo o que eu estou a aprender. Primeiro alimento que um ser humano tem que ter ao acordar é espiritual e depois o físico. Porque você pode ser bem sucedido em coisas materiais e você está frágil em sentido espiritual, vão te matar rápido. Sim. Se eu quiser te lançar uma tala e eu sei que você está mal espiritualmente, há quem está bem espiritualmente, está a pensar tala, não está a funcionar. Estou a falar sério. Não, é verdade. Há quem está a lhe mandar boa de burocracia, boa de cenas, lhe metem cena no banco, na cadeira, onde vai. Não está a dar. Não está a dar. O feiticeiro já está assim. Esse gajo é é protegido. Esse. Vou fazer mais o quê? Estás a ver, né? Então, primeiro alimento, prioridade, Espírito Santo de Deus. Come o Espírito Santo de Deus. Porque quando você se alimenta primeiro espiritualmente, quando você sai da tua casa, você consegue lidar com muita coisa. Estresse, não sei o que, tudo. Você consegue lidar com tudo isso. Você consegue controlar. Estás a ver? Então, primeiro, meu hábito é alimento espiritual. Vou me alimentar espiritualmente. Vou meditar. Normalmente leva em média 45 minutos a 1 hora. Começo das 6 até as 7, até as 8 às vezes. Depois daquilo, tenho treino. Às vezes leio um livro. Tenho que trabalhar e tal. Minha empresa normalmente abre às 12 horas. A Megalume Studio abre 12 horas. Eu acordo... Isso só para ti ou para os teus funcionários? Não, os outros não funcionam. Tipo, não, eu acho que para mim, direcionado para mim, né? Abre 12 horas. Tipo, os outros que trabalham comigo começam a trabalhar mais cedo. Eu acordo, tenho que meditar na Bíblia, o alimento espiritual, depois tenho o alimento físico, depois tenho os treinos, depois se calhar vou ver uma série. Quando começar a tocar 11h40, 11h50, eu já sei que tenho que começar a entrar no meu escritório, setup, organizar as cenas, ligar, porque... Graças a Jeová tenho bons clientes que compreendem o meu time de trabalho. Eles não se preocupam quanto a isso. Exceto se eu trabalhar antes das 12, é tipo uma cena boa urgente, que não tem como, vou ter que abrir mão do meu mimo e sentar no computador para poder trabalhar. E a vida segue. Falamos de qual é a importância de estar sempre aprendendo e se aprimorando. Eu falei também sobre estar isolado, o qual muitas vezes é importante. Eu sei que o processo de aprendizagem, existem momentos que temos que nos socializar e tal, mas o ficar sozinho é muito bom para processar as ideias. Eu gosto muito, sou fã de estar sozinho, muito fã mesmo. Não tenho muitas saídas, não sou de muitas aventuras. Mas também não tens muitas amizades? Também não tenho, não sou de muitas amizades, não sou de fazer muitas amizades. Não bebo, não fumo, não curto festas e não namoro. Não namoras? Não namoro. Por quê? É uma decisão minha. Não, mas não namorar quer dizer que tu não tens namorada ou já estás tipo há um bom tempo sem namorar porque é uma decisão que tu não vais namorar. Não é que não vou, mas agora não
não está nos meus planos, não está nos meus projetos. Falar isso vai soar meio engraçado e algumas pessoas vão ter dificuldade em acreditar, mas estou sem namorar há 4 anos. Sem namorar há 4 anos? Yeah. Cheio. Eu sou teu amigo há quanto tempo? Há 4 anos, creio. 4 ou 5? Estamos a falar 2018. 2019. 19, 5 anos. 5 anos. Parei de namorar depois da minha mulher morrer. Tipo, quando ela faleceu, os primeiros anos foram difíceis porque eu perdi o gosto por ter um relacionamento. Certo. Não, mas não namorar significa que não ficaste com ninguém. Isso, podemos dizer isso, né? Podemos dizer que fiquei muito tempo sem namorar, mas não quer dizer que fiquei muito tempo sem ter envolvimento com alguém. Sim. Mas deixa-me ressaltar para todos vocês, para não ter uma confusão de percepção ou de informação, é que ao tempo que eu fiquei, eu voltei a me tornar uma testemunha de Jeová recentemente. Claramente que ao longo desse tempo todo eu estive no mundo e fiz muitas coisas que não me orgulho também. Claro, não namorei com ninguém, mas tive casos. Mas porque não tinha mesmo pretensões de começar um relacionamento amoroso, porque eu sei o que envolve, tá vendo? Então, muita dedicação, tempo e tal, e eu não quero fazer com que ninguém perca tempo ao meu lado. Então eu, como sou muito de ganhar tempo, valorizo, eu acho que é empatia. Quando tu tens empatia e sabes que o que tu estás a pedir não vais dar, não vale a pena começar uma relação. Boa. Não vale a pena. Isso chama-se empatia. Isso é se colocar no lugar da outra pessoa, estás a ver? Não é mostrar a empatia quando a pessoa está a ligar, quer falar contigo, quer saber como é que tu estás, quer namoriscar, e tu estás a ver a chamada, e tu estás a barrar, tu estás a ver as mensagens, estás a barrar. Tipo, tu não estás a mostrar a empatia, tu não estás a mostrar que te preocupas com o que ela pensa, com o que ela sente. Estás a mostrar ser egoísta. Certo. E eu nunca quis estar nesse lugar. Eu sempre fui muito apaixonado por Jeová e o meu trabalho. São os meus maiores vícios. Não largo isso por nada. Então, não quero quando alguém está a me ligar para estar comigo, querer estar comigo, eu barrar, eu fugir dos compromissos e não quero mostrar esse lado que eu não sou. Então sempre evitei começar um relacionamento sério. Tive casos e tive momentos que ser mega alunos também já tentou me subir um pouco pela cabeça. Tive muitas oportunidades para cometer erros grandes, mas sempre fui muito cauteloso. Jeová sempre me ajudou a ser muito cauteloso e consegui lidar com muitas coisas. Boas. Eu tenho uma pergunta aqui meio que cabeluda, né? Eu quero saber, na tua trajetória como designer, quero que tu vais mencionar, quando chega a pergunta de mencionar, é uma pergunta que eu normalmente... mas eu vou perguntar. Quero saber quais foram as pessoas que mais te prejudicaram ao longo da tua carreira como designer. Prejudicar, te referes em que aspecto? Pessoas que te fizeram mal, fizeram com que tu, ou que o teu nome não fosse um nome sonante, tipo, por exemplo, eu vou dizer, olha, não trabalha com Mega, porque o Mega não é sério, não é responsável. Não trabalha com o Mega porque o Mega não vai fazer bem o teu trabalho. Tipo, pessoas assim, desse gênero, que em vez de te impulsionarem, simplesmente queriam que tu voltasses atrás. Tipo, pessoas que te fizeram mesmo mal, que em vez de te ajudar, te prejudicaram. Eu acho que isso até hoje, pessoas que fazem isso existem. Existem muitas. Mas não me afeta, porque nós falamos no início Provérbios 16:3. Confia os teus projetos em Jeová e Ele te tornará bem-sucedido. E Ele fará com que aqueles que planejam o teu mal sejam mal-sucedidos. Boa. Então, mas eu quero saber que eu quero que tu menciones. Não há. Algumas pessoas que nunca. Se há, não sei se há, mas eu acredito que há. Se há, nunca senti isso. Eu nunca vi empecilho em ter sucesso nos meus projetos. Nunca vi isso. Eu sempre faço. Há dificuldade. Bater a porta, tipo, no sentido de pedir ajuda e humilhar. Tipo, o teu trabalho não vale nada, não sei o que, tu não vais a lado nenhum. Estás a ver essas pessoas que mandam esses comentários, tipo, para te destruir e tal. Isso houve muito no começo, mas não é para mencionar nomes. Mas eu queria que tu mencionasses. Não é bem ele. Porque na verdade, né, quem nos faz mal nunca lembra, mas nós que nos fizeram mal vamos sempre lembrar as pessoas
nos fez mal. Eu superei e estou a dizer que existiram pessoas, mas não consigo lembrar exatamente quem foram. Mas sei que já ouvi isso, mas eu vou te dizer uma coisa importante. As ajudas que eu não recebi foi o que mais me ajudou a progredir. Isso é forte. As ajudas que não recebeste foram as ajudas que mais te fizeram progredir. Mais me ajudaram. Toda ajuda que eu não recebi foi o que mais me ajudou a progredir. Okay. Muitas vezes você quer algo e não, esse não é que te ajuda a catapultar. Porque às vezes você quer um apoio, aquilo só vai te ajudar a crescer materialmente e não aqui. Certo. E não aqui. Primeiro precisas preparar isto e depois o resto você atrai. Boa. Então tudo que eu não recebi me ajudou a ser o homem que sou hoje. Eu às vezes penso, se tivesse como voltar no passado, será que eu mudaria alguma coisa? Eu digo, não mudaria nada. Não sei se viste Deadpool. Vi. Não cheguei de ver. Não me orgulho de ter pago, tenho pequeno, né? Mas não me orgulho de ter pago esse filme por causa do excesso de violência e palavrões. Porque o americano normaliza muito palavrões e violência, não é muito adequado para quem é cristão e tem o Espírito Santo de Jeová. No final do filme, o Wolverine ajuda o Deadpool a completar uma missão. Mas como existem multiversos, o Deadpool foi buscar o Wolverine no multiverso onde ele praticamente decepcionou toda a população e todo mundo estava a ser triste com ele e ele deixou de ser o Wolverine. Deadpool foi lá lhe pegar, disse, olha, me ajuda a completar essa missão, se você me ajudar, eu vou te ajudar a limpar o teu nome aqui, estás a ver? Vamos recuar também no tempo, o pânico que você fez e resolver aquele pânico e ficar tudo limpo. O Wolverine lhe ajudou a resolver o problema dele e no final eles foram numa senhora e disseram, olha, queremos que você também mude o universo do Wolverine. Ela disse, o homem que vocês, tá vendo o homem que ele é hoje, é fruto do passado que vocês querem mudar. Hoje você tem um Wolverine humilde, calmo, dedicado, compreensivo, todas essas coisas. Se você voltar no tempo e mudar as circunstâncias, não será o que ele é hoje. Então você está a matar. Certo. Então eu aprendi a aceitar o meu passado. Temos que sofrer para incentivar e contar a história. O sofrimento é para nos tornar forte. Nós não somos perfeitos, mas para parecermos perfeitos temos que sentir dor. Certo. O diamante é formado na maior pressão que existe. A pressão é tão grande, se for uma pressão básica, o diamante não vai... O diamante é carvão, que se a pressão for muito baixa, não vai se transformar em diamante. O mundo todo é assim. Se o ferro falasse, você ia ouvir a espada ia te dizer, tu não tens noção de quanta dor eu senti para me transformar numa espada. Certo. Se esse computador falasse, se todos esses materiais falassem, eu dizer, mano, eu passei pregado, eu passei por muita cena. Então, é necessário dor. Temos que amar a dor. Temos que amar. É tipo um lutador. Um lutador não pode só bater, tem que saber apanhar. Sim. Tens que gostar de apanhar. Não pode dizer, ei, mano, eu vou sair do ringue aí. Não pode ser assim, meu. Tens que apanhar. Tem aquelas frases da internet que normalmente as pessoas ficam a copiar, que é trabalhar dói. Não trabalhar também dói. Ambos dói. Mas não vai te levar longe. Dor, você quer sentir. Sentir. A dor do trabalho é muito boa. E uma vez alguém me perguntou, megalunos, eu conheço pessoas no mundo que não... Você fala muito sobre Deus. Conheço pessoas no mundo que não adoram a Deus, mas são bem-sucedidas. E conheço também cristãos que são bem-sucedidos. Por que eu devo incluir Deus nos meus projetos? Qual é a diferença entre um homem bem-sucedido cristão e um homem bem-sucedido que não é cristão? Eu disse, pode parecer que não há diferença, mas existe uma grande diferença. Qual? Só um deles pode ter paz. Eu disse, como assim? Imagina que ambos têm 1000 responsabilidades para resolver por dia. O cristão e o que não é cristão. Os dois fazem 1000 coisas por dia. Mas só um deles consegue ter paz. Eu disse, mas como assim? O que não é cristão, chega uma fase que ao resolver 1000 coisas, ele tem que beber. Ele tem que se drogar. Certo. Ele tem que fumar. Ele tem que ter um calmante. Para poder lidar com a turbulência que ele está vivendo. O que é cristão? Não. Independentemente de ele estar a resolver 1000, 2, 3, 7 mil coisas ao mesmo tempo, Deus é que apavigua. Estás a ver? Deus lhe faz sentir que mesmo ele fazendo muitas coisas, ele consegue ter paz e consegue dormir à vontade. Se fosse a falar na gíria,
Tipo, num português, terra a terra, Deus é a sua droga. Exatamente. Enquanto que aquele precisa de, o outro de drogas para se injetar e tal, beber, relaxar. Não. Deus é que cuida dele. Deus é que ele faz, apesar de muitos problemas, ter calma, ter paz, ter não sei o quê. Ele sente que não está a fazer quase muita coisa, mas está a fazer. Estás a ver? Então, essa é a diferença entre os dois. Um tem Deus, o outro não tem. Uau, que foda. Boas, me apegando nesta tua resposta, eu gostaria de saber, se tivesses que morrer agora, qual seria o legado que tu gostarias de deixar ao mundo? Como é que gostarias de ser lembrado? Como aquele que alcançou tudo na sua vida confiando em Jeová. Como aquele que não só teve impacto na vida profissional das pessoas, mas acima de tudo na vida sentimental e na vida espiritual dos seus seguidores. Aquele que mudou vidas, ajudou vidas a mudarem. Bom, aquele que transformou vidas. Porque eu acho que nós somos eternos quando tocamos o lado espiritual e emocional das pessoas. E não só quando tocamos o lado profissional. O profissional tu és esquecido, vê uma atualização nova de alguma coisa, alguém que vê com técnicas novas, e a monta te esquece. Mas quando você toca aqui e aqui, tu és eterno. É muito bom quando alguém me puxa no Insta, no WhatsApp e me diz: hoje consigo faturar. Há tempos alguém me puxou e me mandou uma mensagem que consegue faturar 400 mil kwanzas todo mês graças aos meus vídeos. Isso é eterno. É uma honra ver alguém nessa condição. Alguém puxou e disse: consegui fechar o meu primeiro contrato de 100 euros, 200. Tem pessoas na Tuga, Portugal e outras partes, tipo, estão a acompanhar os vídeos e estão mesmo a crescer com as dicas. Isso para mim, isso não há preço. Não tem pagamento. Não tem. Chefes de família. Estou a ver a pessoa que a dama dele está a dizer: não, amor, vamos usar aquela tática do Mega Lumos, ele disse isso e tal. E estão a usar e eles estão a ter sucesso. Sentir que Jeová me usa para ajudar outras pessoas, para ajudar as outras pessoas a alcançarem os seus sucessos, isso para mim é muita coisa. Muito forte. Isso é uma assinatura eterna que fica. Quando lhe perguntaram de uma entrevista, meu primeiro dinheiro eu consegui porque assisti os vídeos do Mega Lume que falava sobre money e não sei o quê, e consegui fechar o meu primeiro contrato graças ao Mega Lume. Olha, sustento hoje a minha família graças ao Mega Lume. Olha, hoje consigo pagar o tratamento do meu pai graças ao Mega Lume. Olha, hoje consigo... Fogo, man! Estás a ver? Eu acho que é sobre isso. Porque técnicas de Photoshop, técnicas de foto, tem muitas técnicas que você começou um dia e você já esqueceu. Hoje você está com técnicas novas. As técnicas são esquecidas ao longo do tempo porque são atualizadas, vem máquinas novas, aquela técnica já não funciona porque aqui já não tem aquela ferramenta e tal. Mas o que as mudanças que você faz na vida das pessoas são eternas. Isso sempre vai ficar aqui, bem estampado. E é esse tipo de mega alunos que Jeová me tornou. Estás a ver? Sentir que o designer de negócio abrangiu muitas pessoas. O designer de negócio fez as pessoas sentirem que afinal é possível viver disso, é possível fazer dinheiro, é possível sustentar a família, é possível trabalhar assim. Essa visão que muitos escondiam e eu trouxe à tona para o público em geral, para mim isso é um legado. Para mim isto é um legado. Me apegando a isto que respondeste muito bem, quero eu saber qual é o teu propósito de vida. O meu primeiro propósito é fazer aquilo que é certo aos olhos de Jeová. É o meu primeiro propósito. Mateus 6,33. Colocar o reino de Jeová em primeiro lugar e o resto ele vai acrescentar. Meu segundo propósito, ser um bom filho, um bom irmão e um bom pai. Meu terceiro propósito, ser um bom profissional. Não ser o melhor. Se tiver que ser o melhor, é simplesmente ser o melhor naquilo que eu faço. E se calhar nem vou me considerar como o melhor, porque quando tu não tens concorrência, você não é melhor que ninguém. Porque você não tem concorrência, não tem ninguém a competir contigo. Sim. É ser completamente único e ter uma assinatura eterna como um design gráfico. Hoje há quem olha mais para mim tipo, não, tu não és só um design gráfico, tu és muito mais do que isso. Ok, isso é o teu ponto de vista, mas eu prefiro olhar simplesmente para mim como um simples design. Não.
Tu não és um simples designer. Alguém que passa conhecimento não é um simples designer. Poderias ser um simples designer, alguém que presta serviços de design. Tal como disseste há pouco tempo, tu mudas vidas a fazer os teus vídeos. Nós transformamos vidas aqui no nosso centro de formação. Tu não és um simples designer. Simples designers existem vários, mas tu não és um deles. Isso é uma cena que eu posso te dizer. Não és um simples designer. Nunca volto a falar que tu és um simples designer. Quando uma pessoa transforma uma vida, já não é uma simples pessoa ou um simples profissional. Nós transformamos. Disseste, mais de quantas no primeiro curso que tivemos eram mais de 108 pessoas. Não, o que nós fizemos juntos, que foi design e fotografia. Olha, esse tem que ser um tem que ser um podcast da pá! O que nós fizemos juntos foram 30 a 40. 30 a 40. Começamos, ainda não tínhamos aquela campanha, ainda não tínhamos aquela experiência e tal. Pegamos, trouxemos o Malef, o projeto, Malef, entra aqui. Não, primeiro fizemos os dois. Foi lá no Capolo. Depois fizemos os três, com o Malef e tal. Sucesso, foram 120 pessoas. A nível... Aquilo foi uma bomba quando o cartaz saiu, tipo, no primeiro dia. As pessoas não estavam a acreditar que aquilo era possível. Como é que eles juntaram Malef, Luther, Megalumes, tipo, um curso como esse nunca vimos. E é um preço que seria tipo... De banana, ué. Demos um preço de banana que seria um preço de não sei. Tinha que ser... Eu acho que aquela formação, podíamos faturar tipo uns 20 milhões. Só com aquela formação, tipo... Mas o faturamento que nós tivemos também foi digno, muito digno. Também não esperávamos aquele faturamento. É um experimento novo que nós não sabíamos se ia bater ou não. Então nós fizemos mesmo assim, eu disse que vamos só fazer e era, aquela formação era para ser só eu e o Malef. Lembras do dia da sessão? Eu disse, pô, eu só preciso de para estar fixe. Eu disse, não. Vem, vamos mesmo fazer os três. Vamos tentar, porque era para fazer aquela cena conforme nós fizemos fotografia, design, depois design de vídeo, depois associamos e tal, e foi muito bom, uma experiência boa, ver pessoas que aprenderam de verdade, saíram daqui com conhecimento, hoje estão a trabalhar com isso, é um ganho. A cena mais grandiosa é que hoje eles abriram as suas próprias empresas e também empregaram outras pessoas. Deram sentido a outras vidas. Então nós não somos simplesmente criativos como designer e fotógrafo. O objetivo é mudar vidas. O objetivo é mudar vidas e influenciar sempre as pessoas da melhor maneira possível. E esses somos nós. Boas. Então, para fechar, né, já estamos aqui há 2 horas. 2 horas e tal. Acho eu. Para fechar, gostaria que desses conselhos a pessoas que estão praticamente... Crescer na vida requer muito esforço e dedicação. Às vezes é importante nos isentarmos das redes sociais e focarmos naquilo que é realmente mais importante. Para sabermos o que nós merecemos, precisamos saber quem nós realmente somos. Estás a perceber? Entenda, se tu perceberes quem tu és, vais saber o que tu mereces e como deves andar. É para onde vais. Se você não saber quem tu és, vais pegar qualquer caminho. E nunca terás sucesso nesses caminhos. Vais ter que começar um projeto, depois não vai dar certo, vais pegar outro, vai dar certo, vais pegar outro, vai dar certo. Então, antes de começares qualquer projeto, é recomendável começar sempre por uma oração. Ora pedindo sabedoria, discernimento, sensatez, coragem, disciplina e humildade a Jeová. Pois são coisas que você naturalmente não consegue desenvolver sem apoio espiritual. Depois disso, se alinhar, observar bem quem devem ser as tuas amizades. Porque o meio em que nós nos encontramos dita muito sobre quem nós somos e sobre como nós pensamos. Determinar a qualidade dos nossos pensamentos depende muito do meio em que nós estamos situados. Vê os teus amigos. Quem são as pessoas com quem tu andas? Se te impulsionam a crescer ou te impulsionam a regredir? Qual é o impacto que essas pessoas têm sobre a tua vida? Eu ando há 1 ano com essa pessoa, 6 meses com essa pessoa. O que essa pessoa trouxe de novo na minha vida? Mudou alguma coisa a nível espiritual, psicológico, emocional, financeiro ou profissional? Não mudou nada. Não serve para nada. Porque eu preciso encontrar pessoas que servem para alguma coisa. Preciso encontrar pessoas que me empurram para frente. Eu preciso encontrar pessoas que, se me disserem que se esse ano você não mudar de vida, eu deixo de andar contigo. Eu preciso de pessoas assim. Preciso de pessoas que me ameaçam. Que eu devo progredir na vida sempre. Não posso me manter estático em momento nenhum. Essas amizades são raras, mas são importantes.
coração e dedicação, tu consegues sempre encontrar. Todo mundo consegue encontrar. É importante. Já determinamos que primeiro precisas saber quem tu és para saber para onde vais. Depois precisas saber quem são os teus amigos para poder estar sempre pessoas a recarregarem as tuas energias. E tal. Mas mesmo antes de você saber escolher as boas amizades, precisa sempre entender o que é que eu tenho para ofertar a essas pessoas. Porque se você não tiver nada a ofertar, não consegue sustentar a amizade. Bem assim. Outra coisa é empatia. Ter empatia é muito importante. Saber se colocar no lugar da outra pessoa é extremamente importante. Porque você tem que ter aquilo que você está a exigir às outras pessoas. Se você não tiver, estás a ser hipócrita. Tu queres que a pessoa seja atenciosa, amorosa, gentil, humilde. E no final das contas, tu não consegues ser tudo isso que tu estás a solicitar a essa pessoa. Eu acho que isso é muita hipocrisia. E, como tudo, orar. Trabalhar arduamente. Evitar criar muitas expectativas sobre a vida. A internet tem esse objetivo de tornar uma pessoa depressiva, numa pessoa ansiosa, porque vai querer te mostrar que o mundo, para você ser isso, tu tens que ter isso, tens que ter aquilo, tens que ir aí. Não vale a pena. Confia em Jeová. Tudo o que fazes, Ele vai fazer com que o teu caminho seja sempre bem sucedido. Tenha calma. Não tenha pressa. A pressa é inimiga da perfeição. Ore. Estás cansado? Descansa. Sem moral, descansa e ora. Ora e descansa. Estás sozinho? É bom. Vai te ajudar a refletir bastante sobre a vida. Então, eu acho que não há tanto segredo. Aceita as dores, pois elas são boas. E há uma dica que eu digo sempre. No primeiro momento, ao primeiro dia de aula, quando o professor de matemática chegava, ele escreve a primeira matéria, o tema é problema. Depois de te ensinar a fazer no dia seguinte, ele vai escrever o quê? Exercício. Tudo que você não consegue resolver ainda é um problema. Só deixa de ser um problema quando você já sabe a fórmula para resolver. Sai de problema para exercício. É simples. Tudo que está a te complicar é porque você não sabe ainda fazer. Quando você aprender como resolver, já não é problema, é exercício. Hoje tem muita coisa que nós fazemos que um dia já foram problemas, hoje já não são problemas. São apenas exercícios. Porque nós já aprendemos como resolver isso. Então, malta, não está fácil a vida para ninguém. Há quem está a ter sucesso na vida profissional e está a ter insucessos na vida emocional. Sei que estamos numa era muito difícil, com muita depressão. É muito peso, temos rejeições na família e às vezes no trabalho e fora. Está difícil para todo mundo. Mas o que é que nós realmente podemos fazer para poder lidar com todas essas coisas? Orar incansavelmente é importante. Procurar a Jeová com todas as tuas forças vai te ajudar a lidar com todas essas oposições. Nós somos meros humanos, nós somos falhos. Nem sempre conseguimos ter capacidade para perceber tudo o que nós estamos a enfrentar. Mas se entregarmos os nossos corações e as nossas mentes para Jeová, vamos conseguir sempre achar a solução. Amém. Uou! Esse foi o primeiro episódio do Processo Podcast. Espero que vocês tenham gostado e futuramente vamos passar a lançar mais episódios com alguns criativos, alguns famosos, como dizem, né? Pessoas sucedidas, pessoas com sucesso, aquelas pessoas que têm as suas próprias definições de sucessos. Então, para mais vídeos, ativem o sininho e subscrevam ao meu canal. Desde já agradecer ao Megalunes. Mano, esse meu é um pouco gay, já vai ver. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho, todas as notificações, deixem o teu like e o teu comentário para que o YouTube possa sugerir esse vídeo para mais pessoas. E mais logo Studio, Lumigo, muito obrigado pela vossa audiência, muito obrigado pela vossa presença, pelas 2 horas que vocês gastaram aqui. Foi!